galera concurseira! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Pod Aprovação, o podcast que fala um pouquinho da trajetória e da caminhada de vários aprovados e também de tudo que eles passaram para chegar onde conseguiram chegar. Então hoje a gente está com um convidado muitíssimo especial, um amigo aí de longa data. Verdade, de longuíssima data. É o Matheus, idealizador aí do Maldito FCC, né, no Instagram. Tu tá com 50 e... Eu nem olho 57 mil seguidores, gente. Pense, muito legal, que traz dicas, enfim, fala muita coisa bacana sobre concurso público, cronograma, um monte de material, né, Matheus? E um pouquinho aí da realidade do que ele passou para chegar até aqui. E aí, né, queria começar falando pra você que se você também não conhece o site da IBET, lá tem vários materiais para você se preparar para o seu concurso, seja INSS, seja TJ, seja, enfim, tem muita coisa, tem mentoria, tem cronograma, tem um bocado de coisa bem bacana. Para iniciar aqui a nossa conversa, eu trouxe vários pontinhos bem legais. Se você quiser aí se apresentar pra galera, fica à vontade. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, e vamos bater um papo, vamos falar sobre concurso, sobre tudo que você quiser falar aí no mundo dos concursos, a gente vai conversando ao longo do tempo. O Matheus foi aprovado na DPU, né? Na Sim. Defensoria Pública da União, no TRT da 23ª Na terceira região e no TRT 8. No TRT 8. Os três foram para nível médio? Como é que Não, foi? DPU foi nível superior, e o TRT 8 e o 23 foram para nível médio, porque DPU só tinha nível superior na época que eu fiz, né? Tipo assim, é porque é aquele concurso administrativo da DPU, não era DPU, porque às vezes a gente fala DPU, parece que é DPU Defensor Público, não. É porque a DPU tem um concurso administrativo, acho que eu não me lembro mais o cargo, faz tanto tempo. Agente administrativo foi o meu, que eu exerci lá. Eu acho que, não sei se foi esse. E tem um analista também. Eu acho que foi o analista, alguma coisa assim. Foi o que eu fiz. Porque na época não foi um concurso que eu fiz pra realmente tomar posse. É claro que se eu pudesse ter tomado posse, talvez teria, né? Mas assim, talvez até não sei porque depois acabei sendo aprovado no TRT 23 e, se eu não tô enganado, pagava melhor. Assim, mas foi um concurso que eu fiz mais porque era aqui, é o que eu sempre falo, pessoal, às vezes você tem uma prova em casa, é importante você ir fazer prova, né? Concurseiro tem que fazer concurso, né? E às vezes, mais do que você fazer prova do seu concurso específico, claro que é importante também, mas às vezes você vai gastar muito caro, porque, por exemplo, meu concurso era TRT. Às vezes eu não estava pronto ainda, ia viajar para fazer um TRT, gastar 2, 3, 4 mil reais. E aí eu resolvi fazer esse concurso, que já era aqui, já era em Fortaleza, e aí acabou dando certo, eu fui aprovado, não fui nomeado, lembrando, porque aprovação e nomeação são duas coisas distintas, né? Tava rolando até pouco tempo, eu nunca mais olhei, talvez, né? Quem sabe até me chamaram e eu não tô sabendo. Assim como o TRT 8 também, quando eu fui ver, assim, eu tava bem pertinho. Eu não passei tão bem colocado, né? Foi até uma história boa também, porque, meu Deus, eu fui muito bem na prova objetiva, me lasquei na redação. E aí, eu fiz 57 das 60 no TRT 8. Caraca! E aí, acabou que eu fiquei lá atrás por causa da redação. E aí, um dia desse, quando eu fui olhar, falei, como é que será que tá essa lista? Fui olhar, quase tava chegando lá pra me chamar. Eu já tinha ido pro TRT 23, já tinha passado 3 anos no TRT 23, já tinha voltado pro TRT 23, já tava em teletrabalho. Pra você ver, né? Às vezes, colocar um nome na lista importa, né? Porque... Total. Inclusive, muita coincidência, porque o concurso da DPU também, eu trabalhei quase 3 anos e meio, eu acho, na defensoria, como agente administrativo, nível médio, né? Uhum. E foi um concurso também que eu fiz, não com a vontade de ser de ter, aprovada, a gente sempre tem, né? Mas, verdade. tipo assim, não era meu concurso foco. Na época eu tava estudando pro INSS, né? Que a gente tava conversando aqui um pouquinho antes. Na época eu tava focando no INSS, passei 1 ano e meio focando no INSS. E saiu o concurso da defensoria, como era a mesma banca, era a banca CESP, eu pensei, né, a mesma banca, tem algumas matérias parecidas, vai ser um bom treino pra mim. Então, vou lá, vou treinar ritmo de prova, vou treinar tempo de resolução de prova, vou conhecer minha banca. Então, tudo isso me fez fazer essa prova. E eu lembro que eu cheguei, era tipo horário de verão, tinha acabado de começar o horário de verão, alguma coisa do tipo, na hora da prova. E eu percebi que muita gente trocou o horário. Já começou. E chegou na prova atrasado, não fez a prova e tal. Então, eu acho que isso
facilitou a concorrência. Era um concurso cadastro reserva, né? Não sei se o seu eu acho que era também. Acho que se tivesse uma vaga, 2, né? Mas, assim, esses concursos são sempre assim, né? Acabam indo chamando ao longo do período, assim. E aí, teve uma concorrência menor e tal. Acabou que super deu certo. Eu tirei 2º lugar. E foi assim, a minha paixão. Hoje, meu foco principal, depois que eu me formar, né? Eu ainda não me formei, vai ser com certeza a Defensoria Pública, porque eu me apaixonei de um jeito trabalhando lá que enfim. E aí, Matheus, eu trouxe alguns pontos bem legais pra gente conversar, tá? Bem diferentes, bem legais. O primeiro que, curiosidade, tu fez engenharia igual a mim, não foi? Exatamente, engenharia mecânica na UFC, nada a ver com os concursos, né? Mas tu não chegou a completar o curso? Não cheguei a me formar. Aliás, não cheguei a me formar nem em direito ainda, inclusive, pouca gente sabe disso, mas eu não sou formado, nem em direito ainda. Eu tô terminando, aos trancos e barrancos, lá fazendo aquelas últimas cadeiras assim que você faz só, meu Deus, aí faz uma... Bom que agora tá em como é que é o nome? Tá em home, sei lá, como é que chama? Em EAD, então EAD, né? aquela tá indo daquele jeito, né? Mas assim, ainda nem, inclusive não, mas em engenharia eu fiz 3 semestres de engenharia mecânica. E aí depois eu falei, não é pra mim não. E aí... Chegou a fazer 3 semestres, então aquele ano inicial ali que Acho que a gente chegou a se encontrar na Federal. Com amigos, enfim. E foi, assim, essa história, assim, ela é fantástica, né? Porque eu nunca fui um aluno que quis muita coisa da vida na época de colégio, né? Assim, eu sempre fui muito... Da bagaça. Muito, né? Inclusive, assim, a gente se conhece há mais tempo, né? Da época que também a gente era do colégio e tal. E, assim, a gente não estudou no mesmo colégio, mas eu sempre fui muito zoeiro, assim, e tal. E meu pai sempre, né? Meu filho vai estudar, meu filho, pelo amor de Deus, você não quer nada com a vida, não é possível, não vai papai. Eu me lembro que ele falava muito de uma coisa assim que me marcou muito, que era assim, pô, você vai querer depender dos seus irmãos. Porque meus irmãos... Meu povo, se você não for um bom aluno, você ainda tem chance. Ainda tem chance, claro, sempre. E ele falava, pô, você quer depender dos seus irmãos, porque meus irmãos são mais velhos, né? Tipo assim, 10 anos de diferença. Então, quando eu tava no colégio ali com 15, meus irmãos já estavam com 25. Meu outro irmão 28. Quando eu fiz 16, né, são 10 e 13 anos de diferença. Então, assim, quando ele falava, pô, meu filho, pelo amor de Deus, tal, e eu, putz, assim, eu escutava, mas meio que entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E até que chegou um dia que eu falei, não, vou mudar de vida, vou começar a estudar. Foi mais ou menos ali começo ali do primeiro ano do ensino médio. Eu descobri que tinha um negócio chamado ITA, que nas escolas do Ceará tem muita essa cultura, né, de falar sobre ITA, não sei o que e tal. Eu falei... Escola militar, né? Escola de engenharia. E aí, de engenharia aeronáutica. Na época eu gostava muito de avião, não sei o que e tal. Eu falei, vou fazer ITA. Eu tinha tirado... É engraçado, porque eu me lembro muito disso. Eu tinha tirado 1,8 em matemática na minha última prova, antes dessa decisão. E eu decidi fazer o vestibular mais concorrido do Brasil em exatas, que era ITA. Só isso, assim. É a última que morre, né? E aí, tipo assim, eu não tinha muita noção, na época eu era criança, né, praticamente assim, eu falei, vou estudar esse negócio. Aí me animei, tem aquela coisa nos colégios do Ceará, bota aqueles camisas, não sei o que e tal, botei comprei um adesivo, botei numa coisa e tal, e comecei a estudar, de fato, assim, foi ali que eu comecei a melhorar a minha vida em termos acadêmicos, digamos assim, porque até então eu achava que eu ia vencer na vida por qualquer outra coisa, menos estudando, era, sei lá, porque eu ia ser comunicativo, porque eu ia falar, mas não porque eu ia estudar. E aí eu, não, vou estudar e tal. E aí começou a dar certo. Eu comecei a, tipo assim, ir um pouquinho melhor. Abriram alguns colégios têm turma ITA, né? Turma de não sei o quê. Abriu turmas especiais, né? Eu não queria fazer medicina, que era a outra turma que tinha uma turma geral, eu fui para essa turma ITA. E a galera acha, não, então você já era bom aluno. Não era, porque não tinha filtro nessa época. Então, assim, a minha disparidade entre as outras pessoas que estavam lá era claríssima, assim, tipo, porque eu não fiz ensino fundamental bom, enquanto os caras estavam num nível muito acima do meu, eu tava pegando o livro inicial de matemática para poder ir tirando a minha base, que era muito ruim. E aí, claramente, no terceiro ano, eu percebi que não ia dar muito certo esse tal de fazer ITA, porque aí eu comecei já a entender o que era ITA de verdade e tal, e eu conto uma história pra mim mesmo, que não era verdade, que depois se mostrou que não era verdade, tanto é que eu fui. Mas, assim, que eu dizia assim pra mim, não vou fazer ITA porque eu não quero sair de Fortaleza. Porque
Porque não é porque eu não ia passar, não ia, porque claramente eu não ia passar. E nem se eu estudasse... Ou talvez iria, mas tu não acredita, você não acreditava eu acho que si próprio, com a né? cabeça que eu tenho hoje, o Ita não pode fazer com a minha idade, por exemplo. Assim, mas eu acho que só 20 e poucos anos você não pode mais fazer, porque tem aquelas regras de concurso militar. Com a cabeça que eu tenho hoje e com a capacidade de estudo, assim, de entender como é estudar que eu tenho hoje, talvez hoje eu conseguisse. Mas naquela época eu estudava como todo mundo estuda, meio largadão, assim, e tal. E eu até estudei mais, sabe, assim, mas eu não estudava com método, eu não achava, assim, que eu era capaz de, tipo assim, de conseguir vencer as minhas dificuldades através do estudo e chegar na frente de outras pessoas que eram melhores do que eu e tirar esse atraso. Então, assim, eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu conseguisse. Se eu sentasse e dissesse assim, não, eu vou me esforçar, criasse metodologia, não, vou fazer revisão, vou estudar por ciclo, vou não sei o que e tal. Com a cabeça que eu descobri depois estudando para concurso, né, quando eu fui estudar. Eu poderia, mas na época o colégio não lhe ensina a estudar. O colégio lhe ensina a matéria. Estudar, se vira, meu filho. Vai lá. E aí, assim, eu contei essa história pra mim, né? Não quero sair de Fortaleza e tal. E hoje eu vejo que era uma coisa mais pra me reconfortar do que qualquer coisa. Porque na época, de fato, assim, com o estudo que eu não tinha nível pra passar nem no ITA, nem no IME, nem em canto nenhum, assim, desses concursos militares. Mas eu tinha conseguido acumular, de certa maneira, nesse período. Eu não fiz também até o terceiro ano, fiz acho que 1 ano e meio também. Aí saí, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, no meio do segundo ano. E aí fui para uma turma normal, não. Acho que eu fui para outra turma, acho que era, enfim, uma outra turma lá. E continuei estudando, porque virou Enem, tanto fazia, onde é que você ia estar. Tipo, se fosse em qualquer turma, Enem não tinha mais específica, né? Como teve na tua época de engenharia. E aí eu fui para essa turma regular e tal. Enfim, não sei se era turma... É porque faz muito tempo, mas não sei se era turma de medicina, era turma regular. Enfim, eu sei que aí fiz Enem. E tanto que eu não era um excelente aluno, que eu fui passar na Federal na segunda chamada da lista de espera do Enem, que era o primeiro ano ali do Enem, e aí, primeiro, segundo ano do Enem, e as pessoas não sabiam que você podia, por exemplo, colocar... Ir pra lá na hora da chamada... exatamente. Lembra que tinha esse negócio? Exatamente, exato. Você, tipo, pegava uma vaga, exato. Assim. Pronto, foi assim que eu consegui. Minha nota não era tão boa assim, só que eu coloquei na primeira chamada, não chamou. Eu coloquei outro curso na primeira chamada que eu vi que não ia passar. Aí coloquei na segunda chamada, não chamou. Aí tinha a primeira chamada da lista de espera, que era já, em tese, a terceira chamada. Só que você tinha que dar um clique lá no SISU e ir no dia lá. Aí eu coloquei, não chamou na segunda chamada da lista de espera. Lá, acho que estava em 23 dos 30 últimos que foram chamados. Engraçado que as pessoas, os concurseiros, sempre acham que quem passa em concurso público é aquela pessoa que nerdzona desde sempre, né? Que sempre estudou, que sempre foi bom aluno, que nasceu super dotado, inteligente e tal. Inclusive, já ouvi várias vezes, tu nasceu inteligente, só Deus sabe o que a gente passa pra chegar onde a gente chega. Me lasquei muito. E aí, fiz engenharia, entrei em engenharia, só que assim, eu confundi um pouco fazer engenharia, ou fazer, assim, melhorar em matemática com gostar de matemática, sabe? Eu tive que estudar muito matemática, porque eu tava numa turma que me exigia muito isso, e eu meio que era a coisa natural, já que eu não ia fazer ITA, eu ia fazer o quê? Engenharia aqui, que era meio que a mesma coisa, só que para os nossos padrões cearenses, assim. E aí, vou fazer engenharia. Então, não pensei sobre essa escolha, tipo assim, racionalizei. Será que eu quero mesmo fazer engenharia? Não, era o caminho natural. E fiz. Eu tava muito feliz, passei, a primeira pessoa que passava na Federal, lá da minha família, assim, e tal, porque, tipo, né, meus irmãos também não gostavam muito de estudar. Um irmão meu, sim, fez até Cefet, mas o meu outro irmão tá me escutando, inclusive, agora aí, com certeza vai ver. Não gostava muito também de estudar, então, assim, massa e tal, tava super feliz. Só que depois a conta veio chegando. Nem eu era tão bom em matemática, nunca fui, e na engenharia ninguém é bom. Você fez engenharia, sabe o que eu tô falando? Chega cálculo ali, ninguém é bom naquilo ali, mesmo que você seja bom. Um mês pra prova, vira a noite, chega, você lê a questão e você diz você assim, fala... Diabo, professor te dá o livro, te dá a coisa. Pode pesquisar. Pesquisa aí. Pode colar à vontade, que ninguém vai vou até sair da né? sala. E não resolve. Então, assim, eu não era, e nem eu era bom. Tá entendendo? Eu não era bom e nem gostava.
E foi aí quando tu teve um insight de, tipo, não quero isso da minha vida. Tipo assim, cara, eu não gosto disso aqui, nem sou bom nisso daqui, tipo, o suficiente pra ficar fácil. E nem gosto. Tipo assim, eu via meus amigos vibrando, ia pra faculdade, tipo, aquele negócio de baja, de fazer carrinho, não sei o que e tal. E, porra, quando eu saía sexta-feira da UFC, mesmo, a última coisa que eu queria pensar em UFC. Eu queria sair e fazer qualquer outra coisa, menos qualquer coisa relacionada a cálculo. Eu falei, porra, tô no canto errado. Não é possível que todo mundo aqui gosta pra caralho disso aqui e eu não gosto disso aqui, não odeio. E aí eu falei, pô, vou fazer isso aqui pro resto da vida. Não é bom. E aí eu tomei... Não é fácil, né? E aí eu tomei a primeira decisão meio maluca, né, da minha vida, que foi chegar e falar, pai, ó, não vou continuar nesse curso aqui não quero fazer isso aqui, isso aí não é pra mim, vou sair. Já veio a ideia do concurso público na cabeça? Não. Aí o que acontece? Eu falei, vou sair. Aí ele, né, deu aquela piradinha de leve, assim, ao mesmo tempo apoiou, mas não tanto. Aí chegou e falou assim, não, beleza, tranquilo, mas você vai fazer o quê? Aí foi que eu comecei a relembrar na época de colégio, falei, o que eu gosto? Eu fiquei meio que bom em matemática, mas o que eu gosto de fato? O que eu sentia que eu poderia gostar? Falei, porra, gostava muito de história, gostava muito da aula de história. Pra mim, a aula de história nem era aula, o cara só contava as histórias lá e eu ficava só, porra, massa, que nada. Então, assim, eu falei, porra, gosto muito de história, vou fazer história. História. Aí meu pai olhou pra mim e falou... Meu pai deve ter adorado essa ideia, né? E a época era um boom da engenharia. Tu lembra? Tu fez engenharia no período? Eu fiz justamente por isso. Caralho, vai faltar emprego. Eu lembro da capa da Veja. A Veja sempre, sempre errando. Não vai faltar, não vai faltar emprego pra engenheiro em 20 anos no Brasil. Ela falava isso. Eu acho que tava abrindo, inclusive, uma sede da Petrobras e tal. A galera... Ave Maria... Era a profissão do futuro. Nunca acredite na profissão do futuro. A profissão do futuro ficou no futuro, no passado e no presente. Aí nessa também. Mas não era o que eu sabia na época. Os dados da época era que, cara, você tá fazendo uma merda muito grande. Você tá largando a engenharia na UFC, sem pagar, sem nada, pra poder fazer o quê? Aí, tá. A história, meu pai, porra, história, tu quer me lascar, né? Vai fazer história, porra. Assim, faz alguma coisa. Porque assim, não era uma faculdade que você dizia assim, não, vai se dar bem na vida. Talvez hoje, pensando assim, por mídias sociais, não sei o quê. Cara, tem professor de história que tá muito bem, né? Você tem uma escala muito grande e tal, você consegue ensinar pro Brasil todo, não é? Você não tem. Mas antigamente você tinha 3, 4 colégios aqui, se você não fizesse isso, não tinha pra onde correr. E aí eu falei, beleza, então, história, não sei, eu gosto, mas ele faça uma coisa que seja mais, né, concreta, que lhe dê né? Eu falei, pô, direito, então. É alguma coisa que vai ter alguma coisa a ver com aquilo que eu gostava. Entre aspas, seria, história, né, se tivesse na época. Eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer, fui pro direito. Aí direito já me apaixonou ali nos primeiros semestres. Por quê? Porque tinha filosofia, sociologia, que eu adorava. Como é que a pessoa se apaixonou por essa Adorava. Pra mim foi a pior. E aí foi quando surgiu, porque aí no direito, sim, tinha aquela cultura, né? Tipo assim, cara, você chega na sala do direito, você levanta a mão no primeiro semestre, quem é que vai fazer advogar? Sei lá, uns 5, 6, levanta a mão. Quem é que, sei lá, 2, 3, quem é que quer fazer concurso? A sala toda. Então, assim, foi ali meio que eu descobri a cultura do concurso, embora toda a minha família já seja meio que de concursados. Meus pais eram, né, meu pai e minha mãe. E esse meu irmão, que hoje eu tenho um projeto junto com ele e tudo mais, ele já era concursado também e ele ficava me enchendo o saco, né? Desde o primeiro semestre do direito, quando eu mudei, vai estudar pra concurso, vai estudar pra concurso, vai estudar pra concurso, vai estudar pra concurso. E aí, que também era outro, você lembra que eu falei que não era muito bom aluno? E que também hoje é concursado, ou seja, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, inclusive ele é publicitário, nada a ver com nada assim, de concurso, e concursado. Engenheira química também, nada a ver com nada. E concursado, na Assembleia do Ceará aqui. Massa, legal. Então, nesse último que teve? Não, ele já é do anterior, acho 2011, 2012, assim. E aí, pronto, ele me enchia o saco, vai estudar. E aí, no terceiro semestre, mais ou menos, assim, da faculdade, primeiro semestre eu peguei, eu passei a onerar meus pais, né, primeira vez. Tipo, eu não pagava faculdade, não pagava nada. Aí, tipo assim, era uma faculdade particular, né? E eu, sofria com aquilo, porque... como é que eu larguei? Eu tinha vergonha até de sair de casa, às vezes. Eu sou adulto e meus pais ainda estão me sustentando. Tipo assim, me sustentando e caralho, que merda. E como é que eu saía pra contar pras pessoas que eu tinha largado, a pessoa, e aí, como é que tá o curso lá? E eu,
Não, eu larguei pra fazer o quê? Direito? Quê? Tipo assim, balança uma árvore, cai 3 advogados, tá maluco? Naquela época, você largar a engenharia era realmente É assim, uma loucura, tá loucura. entendendo? Eu tinha vergonha, assim, de falar pras pessoas tipo... É porque, às vezes, é muito mais uma cobrança interna sua do que propriamente das outras pessoas. Talvez ninguém ligue. A verdade é essa, assim. Tipo, beleza, tá. Mas você, internamente, você tá, tipo, porra, preciso dar certo agora na vida. Era um gatilhozinho que tava dentro de ti. Ficava ali cobrando preço, né? E aí, mas que bom, pelo menos me movimentou, fez com que eu entrasse na faculdade de Direito com uma cabeça completamente diferente do que eu tinha entrado na engenharia. Engenharia eu entrei pra bora, vamos pra tomar cerveja no bar. Era só festa, E era fácil, né? Quando já se lascava mesmo nas provas, vamos chutar o balde. Era happy hour, não sei o que, como é que a gente chamava depois que tinha, depois do... Era o FT. Não, tinha um nomezinho lá que, hoje vai ter... Sexta-feira, não tinha, né? Tipo, umas festinhas. Era. Mas, enfim, aí na engenharia era isso. E depois... Mas no direito, não. No direito eu já entrei, tipo assim... Pô, meu negócio aqui é estudar. Certo. E aí já peguei uma bolsa no segundo semestre. Aí já deu uma... Pô, pelo menos não tô onerando mais meus pais tanto assim. Porque a bolsa pagava, tipo, 60% ali da faculdade. E aí, pelo menos isso. Porque aí eu comecei a ser monitor de uma matéria do primeiro semestre. Uhum. E aí... Ciência política, inclusive. Eu gostava muito dos primeiros semestres. E aí, depois o direito foi indo, né? Fui estudando e tal, e aí foi onde começou a estudar para concurso. No meu caso, como foi o contrário, eu me formei em engenharia, né? E aí, depois que eu passei nos concursos, foi que eu comecei a fazer direito. Uhum. Engraçado, eu também entrei na faculdade de direito com outra cabeça, óbvio, mas... Eu já não gostava dessas iniciais, porque na minha cabeça, como o meu objetivo era concurso, e eu já sabia o que era importante ou não para concurso, eu dizia, meu Deus, isso aqui não serve pra nada. Não, eu não entrei com essa cabeça, eu entrei com uma cabeça completamente diferente, assim, porque não era o meu objetivo concurso, eu queria fazer história, pô, há 2 meses. Então eu entrei, pô, quando eu vi o cara falando de filosofia, sociologia, contando algumas histórias, porque filosofia, sociologia, ciência, ciência política, tanto é que eu fui monitor. Eu adoro Paulo Bonavides, aquele livro eu li de capa a capa, eu assim... Conheci, Paulo. Ele faleceu, né, faz pouco tempo, assim, tempo, não sei se tão pouco, mas faleceu. E, porra, adorava, assim, tipo, fui monitor do Sérgio Neri. Era Sérgio Neri o nome do professor? Acho que era. Porra, adorava essa matéria, assim. Eu adoro até hoje. Ciência política explica muita coisa da nossa sociedade, assim, então, é massa. Eu, assim, gosto muito. E aí foi daí que começou. Aí, Matheus, me diz uma coisa. Quando foi que tu descobriu, assim, tenho talento pro serviço público? Eu acho que, assim, é muito difícil. Ninguém descobre, assim, muito que tem talento pro serviço público. Eu nem sei se existe essa coisa de talento pro serviço público. Eu brinco com o Hugo, falava até no nosso podcast lá que a gente tinha, que era o Nota de Corte, que inclusive tá parado, que ninguém acorda, tipo, sei lá, com 12 anos e diz assim, o que você quer ser da sua vida? Se você é auditor fiscal da Receita Federal, não tem isso, tá ligado? Isso acontece. Você quer ser jogador de futebol, bombeiro, você quer ser... Professor, às vezes médico, mas ninguém quer ser... Porra, você é analista judiciário, TRT. Isso não existe, tá entendendo? Agora, assim, você... Nem eu que acredito que tenho... Assim, eu acredito que eu tenho talento pro serviço público, meu coração bate mais forte pro serviço público. Mas, realmente, quando você é criança, você não sabe nem o que... tipo assim, eu acho que é uma construção, porque à medida que você vai amadurecendo, vai entrando no mercado de trabalho, você vai vendo as possibilidades que você tem, você vai começando a valorizar certas outras coisas que o serviço público pode te proporcionar e que às vezes a iniciativa privada não vai te proporcionar. No meu caso, era mais um desespero mesmo de sair da aba dos meus pais, assim, tanto é que eu nem esperei terminar a faculdade. A minha análise sobre concurso foi qual é o concurso que pode me pagar o melhor salário sem estar formado. Porque eu não queria esperar, eu estava no 3º semestre, eu não queria esperar até o 10º semestre, seria o quê, mais 2, 3 anos, para poder sair da aba dos meus pais. Então, assim, eu tava, cara, por aqui já, tá entendendo? E assim, meus pais, pelo amor de Deus, me ajudaram muito até hoje. Eu voltei para casa por causa disso, inclusive. Mas, assim, era uma cobrança, como eu disse, não era cobrança deles, do tipo, nossa, sai daqui, não sei o quê. Não, era uma cobrança minha comigo de, cara, eu não quero mais tá dependendo deles dois e tal. Aquela coisa, você vai ficando adulto, né? Você quer se bancar, você quer realizar sonhos, você quer fazer coisa. E eu enxerguei no serviço público e falei, cara, vai me pagar esse salário aí pra fazer uma prova? Porra, vou me matar aqui de estudar e vou conseguir ser aprovado nisso aí. Claro que não foi assim no início, né? No começo até, tipo, não sei, não tinha tanta certeza, porque meu irmão falava, vai estudar, mas, pô, quando você olha assim,
Eu não entendia sobre, o número de vagas não importa muito, vai chamar muito mais. Não, eu olhava assim, 15 vagas, 200 mil inscritos. Meu Deus do céu, Não vou deixar assim nunca, né? Tô lascado, tá entendendo? Então, eu acho que é uma construção. Como eu disse, ninguém acorda num dia, 12, 13 anos, vai dizer, nossa, quero muito ser auditor. Não, mas você vai vendo que, cara, talvez ser auditor vai me proporcionar ter um salário digno, ter uma segurança, poder proporcionar uma vida melhor para minha família, poder realizar outros sonhos, poder ter tempo para trabalhar e ao mesmo tempo conciliar, que é uma coisa que a gente vai conversar aqui. Mas, assim, eu valorizo muito, tipo assim, conciliar o meu trabalho com outras áreas da minha vida, com outras coisas que eu faço. E eu acho que não existe nada melhor do que o serviço público para fazer isso, tá entendendo? Mas, inicialmente, era mais um desespero de sair da dos meus pais mesmo. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você encontrou quando foi começar a estudar? Tipo, tô ali na faculdade, é diferente de tudo, né? Completamente, assim. Achei, assim, dificuldade em tudo, tudo. Se você parar pra pensar. Eu tinha um irmão que já tinha sido concurseiro, então ele me deu umas diretrizes iniciais, mas nessa época meu irmão não morava mais comigo. Ele já tinha casado. Então a gente não tinha um contato diário do tipo, pra eu sair do meu quarto e ir lá no quarto dele e perguntar assim, ei, cara, me resolve isso aqui, será que tá certo assim? Então ele me falou assim, cara, é o seguinte, pega um edital aí, estuda aí direito constitucional e administrativo que cai em qualquer concurso, e aí tu vai decidindo aí o que é que tu vai fazer. Foi mais ou menos essa diretriz que ele me deu, assim, inicial. E aí me apresentou lá um site que ele usava pra estudar e foi isso, assim, meu inicial. Foi meio que fazendo e aprendendo. Foi. E aí eu fui, tipo assim, me lembro muito, assim, de eu lá na faculdade, na biblioteca, pegar um livro e começar a tentar estudar, que ele falou, me estuda Direito Constitucional e Administrativo, mas não me falou exatamente por onde. Ele me apresentou um site lá, mas eu falei, vou vacinar isso aí? Não, tem livro aqui, pô, na faculdade. Peguei um livro, Pedro Lenza, ainda. Comecei a ler. Bacharel em Direito adoram uma doutrina, né? Comecei a ler, Pedro Lenza, e tal, e um monte de julgado, um monte de coisa e tal. Aí, não tinha muita noção, né, do que eu tava fazendo. Aí, Pedro Lenza no final não tem umas questões, né? Aí eu fui pras questões. Quando eu fui pras questões, ele, qual é o prazo do não sei o que? Eu falei, quê? Prazo? Tipo assim, tinha tanta coisa pra ele me cobrar aqui nesse livro, o cara me cobrou um prazo, tipo assim... Sempre a parte mais decoreba que tem... Porque você não tá acostumado, essa não é a dinâmica quando você faz faculdade, quando você faz colégio mesmo, você tá acostumado ao cara perguntar sobre qual foi a dinâmica, a razão, não sei o quê, e aí tu chega lá, tem uma cobrança completamente metódica, é o prazo, quantos dias, como tipo assim, qual é o recurso, E, pô, aí eu tive que ir mudando, eu disse, peraí, é esse o jogo que eu tenho que jogar? Então, aí você ainda nega um pouquinho, né? Tipo, não, mas talvez seja... Não precisa decorar, não precisa aprender, não, você precisa decorar. Aí depois eu entendi, eu falei, não, se é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero vencer através disso, pegar a Constituição e começar a engolir, comer com farinha e vamos aprender isso aqui nessa base aqui. Se isso aqui tá me fazendo acertar 80% das questões... É isso aqui que eu vou fazer. Não brigar com a banca também, né? Às vezes a gente fica muito de mimimi. Tem tanta coisa pra cobrar, vai cobrar logo esse negocinho aqui. Porque a banca pegou pesado nisso, assado. Mas é o jogo. É o jogo, Você tem que saber jogar e simplesmente... Então foi mais ou menos isso, assim, essa dificuldade que eu tive de adaptar os estudos, isso em tudo, né? Mas, assim, muita dificuldade em português também. Como eu não tinha uma base escolar muito boa, e ali no terceiro ano do ensino médio, segundo ano, que foi quando eu comecei a querer estudar um pouco mais, o português, você já não aprende mais português. Você deveria ter aprendido português no ensino fundamental ali e tal. E o terceiro ano é mais revisão e era Enem já. Então, Enem era o quê? Praticamente só interpretação de texto, não cobrava muita gramática. Então, eu nunca aprendi gramática, nunca na minha vida, assim. E aí era a primeira vez que eu me deparava com a prova que eu tinha que saber o que era um objeto direto, um objeto indireto. Porra, aí eu me lasquei também para estudar, tive que me esfolar muito. Então foram as duas dificuldades, eu acho que adaptar esse estudo do direito, que era totalmente diferente da faculdade, e português. Português para mim era morte lenta, mas ao longo do período foi melhorando. E aí a tua primeira aprovação foi fora, né, da tua cidade? Você morava em Fortaleza e aí passou pra fora. Não, assim, teve a da DPU, né, que foi antes, mas mas não me chamaram e foi uma aprovação meio que... eu passei e tal, mas eu sabia que era muito difícil ser chamado, eu passei até numa posição boa, não era uma posição ruim, acho que era 26º, eu acho, uma coisa assim. Mas eu sabia que era muito difícil eles me chamarem em 4 anos, mas...
E aí depois eu fiquei sem fazer muitos concursos, porque na minha teoria não valia a pena eu sair fazendo concurso se eu não estava preparado ainda minimamente. Eu sempre falo, pessoal, tipo assim, cara, nota de corte. Você tem que estar analisando nos seus simulados se você está batendo a nota de corte. Porque senão, assim, agora tá um boom de TRTs. Você vai sair viajando para fazer um monte de TRT, sendo que você tá fazendo 42, 40. Não adianta, tá entendendo? Assim, mas é que a pessoa tem a... porra, se você tem muita grana e tal... É, porque geralmente a gente tá falando assim, pras médias, né? Pô, o cara geralmente tá fazendo concurso, a vida financeira já não tá essas coisas e tal. Qualquer grana que você possa economizar... Então, o que eu fiz na época? TRT3 eu fiz em casa. Peguei, todo mundo vai fazer e tal. Falei, cara, não adianta eu ir fazer. Eu sei que eu não tô pronta ainda, eu não tô fazendo nem perto da nota de corte ainda. Mas eu fiz em casa, 4 horas, bonitinho, 4 horas e meia na época. Fechei a porta, fiz exatamente como deveria fazer no dia. Comprovei que eu não seria aprovado mesmo. Mas seria... Já pensou se eu poderia. Meu Deus, se eu tivesse ido. Se eu tivesse ido, pô. Mas aí, assim... E aí, quando eu viajei, é aquela coisa, pô, você viajou e você foi aprovado no primeiro concurso. O primeiro, em tese, né? Porque eu tomei muito pau em casa. Muito ferro na bancada, lá em casa. Depois é que, quando eu viajei, de fato, eu já estava bem preparado. Poderia não ter dado certo, porque prova tem muito de sorte, de dia, de um monte de coisa. Mas deu certo naquele momento. E aí foi o TRT 23. Eu fiz primeiro o TRT 23. 3 finais de semana depois fiz o TRT 8. Mas o resultado do TRT 8 saiu antes do TRT 23. E aí eu brinco que eu tive uma reprovação, primeiro que uma aprovação. Não foi bem uma reprovação, eu passei, né? Mas assim, pra quem tinha feito 57, tava esperando que ia dar tudo certo, que seria aprovado, ver teu nome lá embaixo, porra, foi um baque. Na época eu era estagiário lá no TRT 7. E aí eu me lembro que eu saí desnorteado, velho. Eu vi lá o resultado. E aí acabou o meu turno, né? Que era só meio período. Eu saí assim, olhava os carros na rua passando, tava desolado. Aff, Maria. Sabia se ia pra casa ou se ficava lá? Tava triste. Mas uma semana depois, 2, sei lá, veio a notícia boa. Que foi o do TRT 23. Que foi o TRT 23, que aí passei em 15º. Que foi o que você exerceu. Que foi o que eu exerci. Aí me fala um pouquinho de como é que foi isso exatamente, de sair da sua cidade pra exercer um cargo público em outro lugar que você não conhecia ou então nunca morou e morar sozinho. E como é que foi isso? Assim, é tudo novo, né? Tudo muito complicado, assim, tudo muito... Eu sou meio ansioso, meio... E aí, eu me lembro que eu tive logo... Na época, eu tinha tido uma crise de gastrite. De tanto tomar café, né? Concurseiro, meu Deus. Não sei se vocês aí tomam café, mas eu tomava café 24 horas. Às vezes eu estudava com a garrafa de café do lado, assim, apertando e fazia... Terminava e tinha secado a garrafa de café. Achava que não ia dar nada, né? E aí, até um dia que deu. E aí... Você só sente depois. E aí eu me lembro que eu estagiava no TRT 7, aí um dia eu saí, tava trocando também os horários, porque o TRT 7 acabava o estágio, era tipo 2h30, e eu não tinha almoçado ainda às vezes, aí ia almoçar muito tarde e tal. E eu me lembro que um dia eu, muito mal assim, e foi justamente, aí eu fui pro hospital, tomei lá algumas coisas na veia. E aí foi justamente no outro dia, eu tava em casa, assim, e eu nem sabia que ia sair o resultado, tava de cama, e aí saiu o resultado. E aí a galera, saiu o resultado, TRT 23, e eu aqui no celular. Aí eu na cama, assim, ainda meio dolorido e tal, estômago meio mal. Aí eu fui lá, baixei o PDF no celular, era ruim, assim, de dar o Ctrl F, né, aquele famoso Ctrl F pra procurar o seu nome. Quando eu dei Ctrl F, aí o meu nome parou, 15º, deve ter alguma coisa errada. Aí voltei assim de novo, aí parou, falei, 15º, tá certo isso aqui. Aí você fica naquela, né? Eu não vou acreditar e tal. Ai, caraca, não sei o que. Aí, pô, pai, passei, mãe, passei, não sei o que. Aí, meus pais, parabéns, e tá. Aí deu, tipo assim, uns 5 minutos eu voltei pra cama e fiquei lá. Nem comemorei muito. A ficha nem cai, você fica assim meio... meio aéreo, talvez tenha redação ainda. Tipo, será que isso aqui é com a redação já? Eu ficava muito com essa sensação de que, tipo, poxa, vai vir alguma coisa aí que eu vou descer umas posições, eu não sei o que é. Eu já li esse edital 10 vezes, não tem mais nenhuma fase mais. Tem alguma coisa aí que talvez eu não seja aprovada. Eu ficava sempre com esse pé acho que todo mundo tem isso aí, cara. De você... Porque, assim, é uma felicidade tão grande, né? Você passa tanta coisa pra chegar ali e... É um momento tão rápido que quando acontece você acha que não tá acontecendo. E aí você fica meio aéreo. Cara,
Cara, tipo, as minhas aprovações todas tiveram gostinhos diferentes, né? Sempre, não dá pra prever, assim, quando você passa e vê seu nome lá no Diário Oficial, mas sempre é uma sensação de que, tipo, passa um filme, assim, na cabeça e você, cara, vale muito a pena o que eu passei até aqui e você fica pensando, né? Caraca, eu vou ser um servidor público mesmo. Aquilo que eu tanto sonhei tá aqui, na minha frente. É muito inexplicável, porque você não, assim, pelo menos pra mim, as minhas aprovações, eu achava que eu ia sair na rua, dar um grito, sei lá, pular numa piscina, sei lá, eu só ficava assim, tipo, olhando, assim, o resultado, meio lesadão, assim, tipo, será, velho? Será que não tem nenhuma outra fase? Será que quando fizerem recurso eu não vou cair? Tanto é que eu demorei pra postar no meu Instagram, né? Porque eu já tinha Instagram de concurso, mas não postei na hora, porque eu, tipo... Aí quando eu fui vendo os outros posts das outras pessoas, tipo, nossa, fui aprovado, olha que legal. E aí parabenizando também. Exatamente, que veem seu nome e ficam, né? Aí que eu fui criando coragem, eu falei, não, pô, se tá todo mundo postando e realmente parece que foi, eu acho que foi, né? Aí foi que eu postei, agradeci os professores, pai e tal. Mas assim, cara, depois de muito tempo, o resultado final lá, vez por outra eu acessava o site, entrava lá, dava um Ctrl e falava, meu nome ainda tá aí. Tá aí, tudo bem, posso dormir tranquilo. Porque parece que você vai acessar qualquer dia e vai dizer assim, ih, tiraram, viu? Era pegadinha, não vai ter seu nome lá não. É porque é muito bizarro. Um sonho que você se entrega muito, geralmente é difícil você acreditar quando ele tá se tornando realidade. Parece assim que você tá meio que sonhando, assim, fica uma coisa meio... Vai demorando pra cair a ficha. E passa um dia, dois, aí você começa, realmente aconteceu e é muito louco. Verdade. Concurseira é uma vida muito louca, você sai de, assim, um Zé Ninguém, né? Uma pessoa que não tem trabalho, pelo menos eu, no meu caso, na minha primeira aprovação, não trabalhava ainda, pra uma pessoa de sucesso. Né? Literalmente. As pessoas olham pra você e dizem, olha, aquele cara deu certo. Da noite pro dia. Então, realmente é muito louco. E aí, Matheus, tu falou um pouquinho dessa questão do café, né? Que você cobra o preço depois e tal. E eu tive, por exemplo, muita dor nas costas, muita gastrite. Hoje mesmo eu tava com gastrite já. Aquela acumulada, né? Deve ter acumulado aí. Não, mas é porque é realmente um vício que você vai adquirindo aí ao longo da sua preparação. Café pra você ficar acordado, pelo menos eu tinha muita dor nas costas, né? Então, uma das coisas que eu adaptei na minha rotina foi, por exemplo, estudar deitada, que era um jeito de eu não ter dor nas costas. Então as pessoas falam, se eu estivesse deitada eu dormi e tal. Mas, gente, era a maneira que eu conseguia adaptar ali a minha realidade pra poder continuar a estudar, né? E aí eu lembrei de uma coisa, em relação ao café principalmente. Cameraman, look at me. Eu lembrei de algo muito importante. Nosso patrocinador que está sempre com a gente, a Body Winner, que traz 2 produtos naturais e que, inclusive, ajudam na memorização, no foco, na concentração e na qualidade do sono. É o Up Mind e o Sleep Brain. Então, se você quiser saber mais, clica aí no site. A gente tem também cupom de desconto Camila10 para você adquirir e melhorar aí a sua qualidade dos seus estudos. O que mais? Eu trouxe aqui alguns tópicos, Matheus, justamente sobre essa questão de morar fora, né? Aprovou na 23ª. Eu ia falar sobre isso, acabou que eu fui falando da aprovação e nem comentei muito sobre isso, né? Então, assim, foi tudo muito novo, assim, e eu né, tava meio mal, tipo assim, do estômago, e eu fiquei muito preocupado, né? Falei, pô, vou morar sozinho, não sei fazer muita coisa, tipo assim, eu era uma criança, né? Assim, uma criança é brincadeira você falar uma criança, né? Eu era um jovem, assim, nunca tinha saído muito de casa, nunca tinha, né, viajado sozinho para outros cantos e tal, e você, pô, vou morar sozinho, vou ter que administrar a casa, vou ter que administrar dinheiro, tipo assim, que era uma coisa que eu vivia com R$500, R$600 do estágio, assim, vou ter dinheiro pela primeira vez na minha vida. Então, era uma coisa... Era tudo muito novo, assim. Era tudo. Era aquela coisa, como você falou. É do dia pra noite, entre aspas, né? Porque a gente sabe o quanto a gente batalhou. Mas, assim, é do dia pra noite você... A aprovação é do dia pra noite, mas a construção... A construção é muito grande. Então, é você, tipo assim, cara... Tudo vai mudar. Eu vou mudar de estado, eu vou mudar de ambiente. Eu vou precisar aprender um ofício novo. Eu vou mudar de amizades. Eu vou mudar de conta...
no banco, eu vou administrar dinheiro, eu vou precisar cuidar de tudo. E, pô, será que eu vou conseguir me alimentar bem? Porque eu já tava mal, né? Então, tinha que ficar comendo comidas mais leves e tal. Será que eu vou conseguir cozinhar? Vinha mil coisas na minha cabeça, assim. Será que eu vou conseguir cozinhar bem? Será que eu vou conseguir fazer minhas coisas? E aí eu fui aprendendo, né? A cozinhar e tal. E, cara, foi muito bom pra mim, assim. Eu acho que esse período foi, talvez, assim, o período que eu mais cresci na minha vida. Porque, como eu disse, eu saí um menino e voltei homem do Mato Grosso, assim, completamente diferente do que eu era até então, porque eu tive que me virar. Então, assim, se meu gás dava um problema, eu tinha que me virar. Se meu chuveiro não funcionava, eu tinha que me virar. Se eu tinha que chamar alguém para cotar um serviço, para pintar lá na minha casa, eu tinha que fazer. Não tinha ninguém para fazer por mim. Se eu não tirasse a carne, não tinha almoço, tá entendendo? Então, assim, tudo isso você vai tendo que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é claro que isso cobra um preço. Eu acho que como tudo na vida, assim, tudo na vida Saudade da família, cobra seu preço. Tudo, assim. Toda escolha implica numa renúncia. Então, na época, pô, era muita saudade da família. Na época eu namorava, eu tinha um relacionamento de quase 5 anos de relacionamento. Eu lembro. Exatamente, né? Tu lembra? Conheceu ela, né? Conheci. E aí, você vai pra outro canto, é difícil e tal. Até que o relacionamento acabou, né? Posteriormente. Acho que acabaria, inevitavelmente, mas certamente isso contribuiu. E tudo, né? Eu fui pra uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, é uma coisa que pouca gente pensa, né? Quando você tá, assim... Pô, você foi aprovado num concurso lá no Mato Grosso. Na minha época, eu pensava assim, bicho... Lembra, né? Que eu falava, tipo, meu irmão, eu quero sair da aba dos meus pais. Eu não quero mais ficar dentro da casa dos meus pais, sendo bancado por eles. Chega, eu já sou um adulto. Na época eu achava que era, nem era, mas... Eu já sou eu era um menino, mas, né? Porra, não dá mais pra eu viver disso daqui. E aí... Eu pensava assim, bicho, se eu for aprovado num concurso dentro do Amazonas, lá dentro do... Meu irmão, eu vou. Por quê? Porque eu não tenho nenhum real aqui. Por que eu não vou? Eu vou. Então, eu olhava às vezes num concurso assim, PM, lá do Amazonas, sei lá, tô falando Amazonas, mas o estado que eu fui também é um estado que pouca gente tende a ir, né? Mato Grosso e tal, assim. Cara, eu olhava assim, quando eu via que o cara não se apresentou para tomar posse, eu falava, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso, Senhor Jesus? Eu espero que ela esteja em outro concurso. Agora, sim, era um concurso que, pô, pagava R$2.000, às vezes. E eu, pra mim, tipo, 2.000 já tava, pô, tô lá, onde é que eu assumo, tá entendendo? Porque não tinha, eu vivia com o dinheiro do estágio. E aí, na época, quando eu fui aprovado, quando eu fui e tal, aí você começa a colocar o pezinho e dizer assim, caralho, será que... É foda, hein? Morar aqui, passar por isso, pegar voo direto pra casa, e aí o seu salário, né, também... porque era nível médio, né? Era. Nível médio deve girar aí uns 7 conto? Na época nem era isso, porque na época você tinha... Porque na época, eu entrei quando o plano... Ele tinha sido aprovado, o plano de aumento, esse último aumento que teve dos salários, mas não tinha sido aplicado ainda, ia começar os aumentos. Foi bom, porque eu peguei os aumentos... Mas o meu primeiro salário líquido foi R$5.300. Não era um salário tão... casa e tal, e fora as viagens, né? Porque de avião... e era caro e tal. Mas assim, vamos lá. Há 5 anos atrás, R$5.300 era mais do que é hoje. Tipo assim, porque a gente teve uma inflação maluca, assim. Inclusive passagem, por exemplo. Eu pagava ida e volta pra Cuiabá, eu pagava R$700, R$800. Hoje eu não consigo... Quando eu peguei o teletrabalho, eu pagava R$1.500. Era quase o dobro do valor, tá entendendo? Então, assim, eu consegui passar muito bem. Até porque depois é aquela coisa, você entrou aí, que é, assim, é uma coisa que a gente pode conversar, mas aí, tipo assim, eu fui pegando função, as coisas foram começando a acontecer, o projeto do Instagram foi começando a dar certo também, o YouTube, o YouTube foi mais recente, mas, assim, começa a pagar uma graninha, alguma coisa assim, então vai dando engordada, tanto é que muito rapidamente eu já estava ganhando um salário que pra mim, assim, era inimaginável, tá entendendo? É só pra esclarecer pro pessoal de casa, né? Pra quem estiver começando e não souber muito o que é função, é uma retribuição financeira por uma responsabilidade maior que você exerce no serviço público, tipo uma chefia, algo do tipo. Nos interiores geralmente é mais fácil, né? Você pega a função, assim, com mais tranquilidade, porque a vara geralmente é pequena, você tem mais funções disponíveis, pelo menos no TRT-23 era muito assim.
E eu, pô, sempre dei o gás, sempre fui um cara muito responsável e tal. Então tu foi pro interior? Fui pro interior, pra uma cidade com 20 mil habitantes. Você sai de Fortaleza, você imagina, você ir pra uma cidade com 20 mil habitantes, você chega lá, você fala, meu Deus, todo mundo conhece todo mundo, nada acontece, domingo, se você não almoçar até meio-dia, você só vai comer segunda-feira. Era um negócio, assim, bizarro, sabe, assim, mas muito bom. Assim, eu fui pra 2 interiores, né, que é Sobral, que eu posso dizer que é interior, porque, enfim, é bem desenvolvido, mas fui também pra Limoeiro do Norte. E é aquela coisa mesmo, é acolhedor. Eu pelo menos me senti muito acolhida, mas é como tu diz, é cidade pequena, todo mundo se conhece. Você tem que se adaptar a uma vida completamente diferente, né? Assim, e como eu disse, eu, nunca falo mal de jeito nenhum. Acho que foi excelente pra minha construção como pessoa, ao mesmo tempo também pra minha evolução, pra minhas finanças foi excelente, tipo assim, porque, como eu disse rapidamente, vieram os aumentos do Poder Judiciário, então, tipo assim, o salário saiu desses 5 mil e pouco, os aumentos iam sendo implementados de, acho que, 3 em 3, ou era 4 em 4 meses, sei lá, não sei exatamente como era, mas eu sei que daqui a pouco meu salário já tava uns quase 7 mil reais, aí eu passei a ganhar a função FC5 de assistente de juiz, aí já passou para quase 10 mil, já passou para uns 8 mil, mais ou menos, e aí eu entrei na época no Estratégia, aí tipo assim, eu comecei a pegar uns alunos, não sei o que e tal. Pô, daqui a pouco meu salário já tava, tipo assim, muito bom. E era um custo de vida baixíssimo. Tipo assim, eu morava num canto, tipo assim, eu brincava que era um cativeirozinho, né? Que era o único canto que... Minha mãe, quando chegou lá uma vez, falou, meu Deus, meu filho tá morando nunca. E vocês, homens, têm uma capacidade de não querer ajeitar as coisas, né? Porque assim, beleza, você se muda, você pega o básico e tal, mas aí você vai ajeitando devagarzinho as coisas e tal. Mas vocês, homens, não fazem isso. Fica do jeito que meu local era mais ou menos esse tamanho aqui. Era um quarto, assim, aí tinha a cama. E, assim, eu morei numa casa primeiro, mas depois eu saí pra ir pra lá. Porque o prédio era muito novinho, era muito bom. Só que era assim, era um quarto, não era nada. E aí, eu pagava 400 reais de aluguel. Quem é que paga 400 reais de aluguel hoje, tipo assim, pra morar num grande centro? É muito difícil, tipo assim, você conseguir pagar 400 reais de aluguel. Assim, e era... Pra cidade era bem localizado, porque tudo era muito perto. Então, assim, meu custo de vida foi lá onde eu construí... Se duvidar, atravessa a rua pra ir trabalhar. Sim, era muito rápido, assim, foi lá onde eu construí boa parte da minha poupança, assim. Então, foi tudo muito bom, assim, pra mim, em relação a todas essas coisas. Mas, a gente fala dessa forma, assim, a gente tá passando por muitas coisas que, no concreto... eram muito difíceis, né? Então, assim, ontem mesmo eu tava olhando meu Instagram pessoal, e aí, assim, às vezes você esquece de dar graças sobre determinadas coisas que você... Tem aquela frase, né? Você hoje vive tudo aquilo que você sonhava um dia em viver, né? E você nem se dá conta disso. E às vezes você se esquece, porque, cara, eu tava olhando meu Instagram, você vê aqueles stories arquivados lá. Sim. E aí, tem um exercício bom para as pessoas. Dê uma olhada nesses stories arquivados. É muito a sua vida ali passando e você vendo, caraca, olha, eu fiz isso aqui. E aí lá era sempre assim, que saudade eu tava quando eu pegava um voo e descia em Fortaleza. Aí, pô, muito bom. Ai, tô muito feliz de estar em casa. Não sei o que e tal. Tipo assim, era uma alegria tão grande, às vezes, pra passar 2 dias aqui em Fortaleza, assim, tipo, pra ver meus amigos, ver a época minha namorada, pra ver minha família, eu me lembro de pegar um voo pra assistir um jogo da Copa do Mundo com meus pais. Tipo assim, um jogo. E já voltei no outro dia. E toda vez era, nossa, tô muito feliz, sei o que e tal. Também, né, voltar. E sempre aquela dificuldade na volta e tal. E, porra, pegar o voo e aí chegava lá, tinha que pegar a estrada pra ir pra coisa. Muitas vezes eu peguei estrada de madrugada, muitas no Mato Grosso, assim. Foi lá onde eu aprendi a dirigir em estrada também. Minha mãe ficava preocupadíssima, porque eu queria aproveitar até o último segundo. Então, feriado, férias, qualquer coisa acabava, eu pegava um voo de domingo que chegava no Mato Grosso 10 da noite. E a minha cidade era 120 quilômetros de Cuiabá. Então, eu pegava o carro e viajava mais 120 quilômetros nas estradas do Mato Grosso, que o pessoal sabe, com caminhão, com tudo e tal. Graças a Deus, Deus nos trouxe até aqui, me protegeu. E é isso, assim, tipo... Então, às vezes a gente fala com certo romantismo... São coisas que a gente passa que, na verdade, às vezes nem se mostra no Instagram, né, e tal. Por exemplo, tu falou aí da questão da viagem... eu já passei poucas e boas em viagem pro interior. É porque os interiores que eu
trabalhei, nos meus cargos públicos, foram todos bem, assim, perto, né? Relativamente perto. Limoeiro são 3 horas daqui, enfim, Sobral é 2 horas e pouquinho. Mas eu me lembro que uma vez eu também saía bem cedo de manhã, eu ia de ônibus, aqueles ônibus que tem. E aí eu lembro que eu fui dormindo e tal, com um lençol. Quando eu acordei, tinha um cara com a mão debaixo do meu lençol, sabe? Então são coisas que meio que a gente passa nessa vida, a gente vê cargo público, a felicidade, eu vou ser feliz quando eu for servidora pública e tal. Porque você vai ser realizado, você vai ter realizado ali seu sonho, né, de ser servidor público, mas ao mesmo tempo tem muita coisa, tudo na vida tem. Tudo, né? Lados bons e ruins, esse lado de você ter que se deslocar também. Eu tive muita sorte, assim, porque eu fui pra Limoeiro, em 3 meses o juiz foi removido pra Maracanaú, que é uma cidadezinha do lado de Fortaleza. E aí ele me carregou, vamos dizer assim, ele me trouxe também junto. 3 meses depois que eu tinha ido pra Limoeiro, sabe? Mas são coisas que tudo tem seus prós e contras. Sim. E é você focar no que é bom, né? E sobreviver ao que é ruim. Sim, e saber que é temporário. Às vezes você vai pegar um juiz que vai lhe trazer, você vai pegar um teletrabalho, como eu sabia que aquilo ali era transitório. Eu sabia que eu tinha que sustentar aquilo ali, porque no limite, no futuro, eu ia pegar um tele, eu ia fazer alguma coisa que ia me trazer para casa de volta. E que ia me trazer para casa de volta concursado. Essa era a minha cabeça, tipo assim, porque eu saí daqui, como eu disse, era ganhando o salário de estagiário lá do TRT. Inclusive, deve conhecer a minha gestora lá, era Ana Cláudia, eu acho, não sei. Agora do TRT da 7ª? Da 7ª. Mas... 14ª vara, eu acho. Teófilo. Ah, sei. Sabe quem é? Pois eu trabalhei lá. E aí, outro dia até fui lá pra falar com eles, agradecer. E aí, assim, eu sabia que eu ia voltar. Essa era a minha ideia, não era ficar lá no Mato Grosso pra sempre. Mas eu sabia que eu tinha que passar pelo aquilo ali. E, pô, justo, né? Todo mundo, assim, a não ser quem nasceu herdeiro, vai ter que se lascar um pouquinho na vida. Não tem jeito, tá entendendo? Tipo, ou você entende isso, ou você vai achar que a vida vai lhe dar tudo de graça. Não vai. Então, assim, não é fácil, não é. Mas vale a pena? Cara, pra mim, valeu. Porque se não fosse isso, eu não sei o que eu estaria fazendo, assim. É complicado. A advocacia hoje tá pagando muito mal. E eu não sei o que eu faria se não fosse isso. Então, assim, eu acho que a gente faz o que precisa. Tele, Matheus, e puxa justamente um ponto que eu queria tocar contigo, que foi justamente essa questão da tua vinda pra Fortaleza de tele e, ao mesmo tempo, as renúncias que você fez, né? Porque eu lembro, assim, que eu assisti... Eu sou super fãzão do seu Obrigado. E assisti... Lembro que você passou uma época, assim, fora do Instagram, e quando você voltou, você disse, gente, eu tava fora porque eu tive que tomar uma mega decisão na minha vida, que foi recusar um cargo de altíssimo nível, né? Eu acho que é cargo, comissão, função de confiança, enfim. Diretor de... Função de confiança, diretor de secretaria. Não, é cargo em comissão, desculpa, não é função de confiança, não. FC é essas outras, né, que a gente recebe. E aí eu queria justamente saber, tipo, como é que foi engraçado pensar sobre isso e recusar uma remuneração tão extraordinária como é a de diretor de vara, pra estar um pouco mais perto da família, e eu lembro que você disse que talvez nem desse certo, assim, tipo, não era certeza. Automático, eu vou recusar o de diretor, vou estar automaticamente em casa, não era assim. Como é que foi pra ti? Foi, decisões, né? É o que eu falo, assim, se você tem um propósito, você tem que tomar essa decisão e saber exatamente aquilo que você tá... e saber exatamente aquilo que você tá buscando. O meu propósito, quando eu cheguei no Mato Grosso, eu sei que eu vou sair daqui em algum momento. Mas também é um ponto, assim, você fala isso, parece assim que eu me lembro muito, quando o dia que a gente tomou posse, teve uma solenidade lá, ele falou... o cara lá, o diretor do TRT 23, por favor, desfaçam as malas. Não venham pra cá, tipo assim, esperando. E eu nunca fui assim, de fato. Eu desfiz as malas, eu fiz muitas amizades lá, fui muito feliz lá, vivi. Mesmo na cidade de Jaciara, pessoal lá, conheci e me enturmei, fiz amigos. Lá depois, quando eu fui pra Várzea Grande, que Várzea Grande é como se fosse aqui o Eusébio, aqui, é do lado, assim, de Cuiabá. Pô, eu sou totalmente grato ao pessoal de lá, o pessoal é muito gente boa. Até hoje o pessoal me manda mensagem, a gente conversa e tal.
E assim, eu desfiz de fato as malas, mas eu não abandonei o meu objetivo, que era saber que um dia eu ia voltar para minha casa, que lá não era a minha terra. A minha terra é Fortaleza, eu sei disso e nunca vai deixar de ser, tá entendendo? Porque é diferente. Eu tava escutando um podcast ontem, um cara falando sobre... É você andar na rua e você ter memórias. Pô, aquele dia eu passei aqui e fiz isso. Pô, aqui esse dia eu fiz aquilo. Olha aqui, pô, a gente vinha pra festa aqui quando a gente era mais novo. Tal. Às vezes você tá numa festa e você chegar pra conversar com alguém e a pessoa fala assim, eu estudei tal canto. Não fala nada pra você sobre isso. Porque você não estudou lá, você não tem memória lá, você não tem amigo lá, você não pode nem dizer assim, não, eu não estudei lá, mas tu conhece fulano? Não tem. Então, nada. Então, tem seus prós, seus contras, mas ao mesmo tempo, eu sabia, não é meu local. Eu sou muito bem recebido aqui, sou muito grato a tudo isso aqui, mas um dia, eu sei que eu vou sair daqui e vou pra minha casa. Então, meu objetivo sempre foi esse. É muito importante deixar esse ponto claro, sem ficar se maldizendo, sabe? Assim, eu via muita gente que tomou posse, estava ocupando um cargo que sempre foi o sonho da vida, e ficar lá, tipo, porque aqui é muito ruim, porque o Mato Grosso não sei o quê. Pô, irmão, então larga, velho. Problema em todo canto, né? Vai embora. Tipo assim, você tá aqui, pô, você tá ocupando a vaga de alguém que seria totalmente grato por isso, e você tá se maldizendo da vida, se maldizendo de tudo, e parece que você não sabia quando você fez o concurso que era pra cá, tá entendendo? Tipo assim, enquanto estive lá, fui muito grato, mas eu sabia qual era, o meu objetivo. E aí, na época, eu já tinha saído de Jaciara, que era a cidade que tava 120 quilômetros, mais ou menos, o que já era uma bênção, tá? 120 quilômetros, porque se você olhar o estado do Mato Grosso, ele é gigantesco, assim. Teve amigo meu que tomou posse em Confresa. Confresa é 1.000 quilômetros de Cuiabá. 1.000 quilômetros. O estado do Ceará nem... Tipo assim, eu acho que nem tem cidade a 1.000 quilômetros da capital. Você tem uma ideia, em Confresa, você pega ônibus e ele passa em estrada de terra. É mais fácil você ir pro Tocantins, pra Palmas, para pegar um voo pra sua casa, do que ir pra Cuiabá, de Confresa. Então, às vezes, o pessoal pega voo de lá, que é mais rápido. Então, assim... eu fui muito abençoado, passei numa posição boa, que me deu a oportunidade de escolher também, mas fui muito abençoado por conseguir pegar uma cidade que era muito próxima. Depois eu vim para Várzea Grande, que era bem coladinho assim com Cuiabá. Eu já morava praticamente em Cuiabá, assim, era uma ponte, é igual como se fosse aqui o Eusébio. E aí, lá eu continuei dando duro, sempre me esforcei muito para poder, tipo assim... prestar um bom serviço, e porque eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente é bem remunerado, para prestar um serviço decente. E assumi algumas funções lá também. A princípio foi ruim, porque o custo de vida aumentou um pouco, mas eu já tinha feito uma boa poupança. Eu tinha já... Aí as coisas já estavam dando mais certo. No Instagram, no YouTube já estava pagando alguma coisa. E eu já tinha feito uma poupança boa lá da época do coisa. E rapidamente também, quando eu cheguei em Várzea Grande, eu consegui pegar... uma funçãozinha que ficava girando entre a secretaria, e depois eu consegui pegar uma outra função que às vezes também eu ficava meu Deus, esqueci agora, secretário de audiência. Secretário de audiência. E aí, bom, as coisas foram acontecendo, foi dando tudo certo, e aí eu fiz os 3 anos. Os 3 anos que eram pelo menos, eu não sei como é que estão hoje, pré-requisito para você exercer o teletrabalho. Hoje em dia, o primeiro ano de estágio probatório, você não pode exercer o teletrabalho, né? O CSJT, mas na justiça do trabalho é assim. O primeiro ano você não pode, a partir do segundo ano você já pode. Na época você tinha que ser... Os 3, você tinha que ser estável, exatamente, essa era a regra. E aí, na época, eu não era estável ainda, tive que esperar me tornar estável. Quando eu tava ficando estável, que era, tipo assim, faltava pouco tempo pra eu ficar estável, aí veio esse negócio. O que ia acontecer? Assim, o serviço público é muito engraçado, porque as coisas mudam muito rapidamente, assim. Você tá numa vara, tá tudo tranquilo. Aí amanhã vem uma resolução do CSJT, muda tudo, agora você vai ter que sair dessa vara, vai pra outra, não sei o quê, não vai cair o nível, a vara, aí vai mudar toda a organização, você sabe, trabalha... Sabe como é que é? Cara, aí assim, a princípio a notícia não era muito boa. Por quê? Porque a juíza ia titularizar, uma juíza que era substituta lá na vara ia titularizar, e ela meio que ia levar uma função com ela, não sei exatamente o que ia acontecer, eu sei que a gente ia perder um servidor, e porque ia perder o servidor, a gente tinha um percentual que estava em teller, ia ter que sair uma pessoa de teller, porque já estava estourando o percentual de teller.
porque tem um percentual, né? Hoje em dia, eu acho que aumentou com a pandemia também, mas na época era 30%, era pouco. Acho que hoje já tá 50%, tem umas varas, inclusive lá no TRT23 são 70% em tele. Na época era pouco. E aí, putz, aí meu sonho já foi se indo por água abaixo, né? Só que depois eu passei a entender que na verdade era uma notícia boa. Porque ela ia sair e ela ia levar alguém que tava em tele. Certo. E aí essa pessoa que tava em tele ia sair do tele. Só que aí dependia de outra pessoa vir, não sei o que e tal, e essa pessoa ficar. Porque aí se essa pessoa viesse e ficasse, essa pessoa que tinha saído estava em tela, essa pessoa que vinha não estava, e eu podia pegar essa vaga de tela, que era dessa assistente dela que estava saindo. Só que não era certeza que essa outra pessoa ia vir. Porque, sabe como é que é? Uma pessoa... certeza no serviço público. Exatamente, público, nada certeza. Essa menina ia sair junto com ela pra ir pra... Era uma menina? Não, era um cara, desculpa. Era um cara que ia sair, que era o assistente dela, aquele assistente, né, meio que tá sempre ali, faz sentença, minuto e tal. E talvez não viesse outra pessoa, talvez não desse certo esse meio campo. E aí, se essa pessoa não viesse, ou vai que essa pessoa vinha, mas queria tele também, tinha mais tempo do que eu de casa, podia pedir na preferência. Enfim, não era certeza. E aí ela chegou, o meu diretor chegou, me chamou lá na sala dele e falou assim, olha, ela me pediu... A doutora Grazi, eu fazia audiência com ela às vezes, e ela falou, ela me pediu indicação de pessoas, porque ela vai titularizar agora, me pediu indicação de pessoas para ser diretor de secretaria dela. Para quem não sabe, diretor de secretaria é uma CJ3, então assim, é um outro salário, basicamente. Era o que eu ganhava vezes 2. E assim, era muita grana. E aí eu indiquei você e outra pessoa. E aí eu queria saber, porque eu não sei, você não fala dos seus planos, você não sei o que é que você quer da sua vida, você quer ficar aqui, você quer ir embora, você vai casar, o que você vai fazer? Eu indiquei, mas quero saber de você, o que você acha. Aí eu falei, cara, primeiro, muito obrigado pela indicação, eu fico muito grato, porque, né, demonstra que eu estou fazendo as coisas certas, que eu trabalho corretamente e tal. Mas eu vou pensar, não sei. Eu tô sendo totalmente tomado de surpresa. Geralmente, quando a gente chamava a gente na salinha lá, era para fazer avaliação, não sei o que, já era... E você já sabia que ia ter bomba. Aí, numa notícia dessa, eu falei, pô, não sei, deu pensar. E eu já... Até porque é uma mega responsabilidade. Praticamente, o diretor de secretaria é o dono da vaga. Assim. Você disse que a palavra final é do juiz, mas assim, o juiz não tá no dia a dia completamente ali da vara. Então, você que meio que manda em tudo, a responsabilidade fica toda nas suas costas. E é um cargo, uma função que você exerce, que muito provavelmente você vai ficar vinculado ali por muito tempo. Exato. Por quê? Até por conta do financeiro também. Você pega um valor alto, você tá acostumado a ganhar aquele dinheirão, você nunca vai largar. Exato. Né? É muito difícil você descer um padrão de vida, desacostumar. Você às vezes vive, como eu falei, você vive com o dinheiro de um estágio. Aí você começa a ganhar um valor no concurso, você vai viver com o dinheiro do estágio de novo. Você não vai viver nunca, tá entendendo? Por quê? Porque é muito difícil. Você vai viver. Nunca é uma palavra muito forte, mas assim, você vai passar perrengue pra caramba, porque você tá... Ou você se planeja, né? Exato. E aí eu fiquei naquela, né? Já sabia que tinha a possibilidade de talvez pegar o tele, não era certeza pegar o tele, mas ao mesmo tempo titularizar com a juiz e ir pra lá era a certeza de que eu ia ficar lá pelo menos mais muito tempo e que não era pra ficar por muito tempo. Ou era o tele, assim, na tua cabeça, né? Ou eu escolho ir pra diretor de secretaria, diretor de vara, e ter essa responsabilidade maior e ficar bem mais tempo, né? Ou eu recuso e pode ser que eu pegue o tele, mas também não é Fortaleza pra ficar perto da minha exato, família. Tipo mas isso. também não era garantido. E, cara, eu sempre tive uma coisa muito assim eu conversei com os meus pais e tal, mas assim, é uma decisão que é muito sua, né? Não tem. Seu pai vai falar, olha, veja bem, pode ser, não sei o quê. Você liga pro seu irmão, ele vai falar alguma coisa também do tipo, nossa, analise as possibilidades, mas no fundo é você que vai tomar aquela decisão. E eu me lembro que já estava muito sofrido para eu voltar para casa toda vez que eu voltava. Eu voltava e saía desolado, mal, tipo assim, porque tava deixando os meus pais. Tem uma coisa que é muito forte para mim, que é tipo assim, quando você tá convivendo com a sua família a todo momento,
você não nota, mas quando você fica, tipo, 6 meses sem ver seu pai, sua mãe, quando você vai ver de novo, eles estão mais velhos. E, tipo assim, e você nota muito claramente isso, porque é uma coisa que lhe chama a atenção. É como você não vê uma pessoa há muito tempo, ela tá mais gordinha, mais magra. Você toma meio que um susto, tipo, assim, caraca. aconteceu isso na pandemia comigo. E aí você, tipo assim, toda vez que eu descia no aeroporto, que eu encontrava com meus pais, eu sentia que meus pais estavam mais velhos, eu sentia que eu falei, pô, eu tô perdendo tempo de qualidade com os meus pais, tô perdendo tempo de qualidade com a minha família e tempo que talvez não volte, tá entendendo? Talvez, assim, com certeza não volte. Tempo é a única coisa que não volta na vida. Com dinheiro você vai, volta, conquista, você perde, mas tempo você não recupera. E eu falei, cara, no final das contas, tomar essa decisão é saber que eu vou, a cada 6 meses, pegar um voo, ir pra Fortaleza e ver meus pais mais velhos, a troco de uma grana que, sinceramente, não estava mais fazendo tanta diferença assim na minha vida financeira. Na época que eu entrei no concurso, eu era jovem, era imaturo, eu achava que tinha que andar de roupa de marca e não sei o que e tal. E ao longo do percurso, eu acho que foi até uma maturidade que veio também no Instagram, eu mudei muito meu posicionamento, a forma de falar, eu evoluí muito como pessoa, eu acredito assim, pelo menos, sei lá, o que é evolução, mas eu acredito que eu tenho evoluído. E eu me tornei uma pessoa mais simples, que você vê que hoje eu só uso preto para tudo que é canto, não tenho muito luxo, não ando muito, eu vendi meu carro, não tenho mais carro hoje em dia, ando para todo canto, ou de Uber, ou pego às vezes um carro de alguém para andar. Então, assim, eu fui vendo e falei, cara, o que esse dinheiro vai agregar na minha vida? A mais. Porque, claro, eu não tô falando aqui de uma pessoa, tipo assim, eu não tenho dinheiro e vou ganhar 7 mil. Porra, aí esse dinheiro vai mudar completamente a sua vida, tá entendendo? Dinheiro é aquela coisa. É igual ar. Se você tiver muito mais, não vai fazer uma coisa tipo, você não vai ficar acordado, você não vai ficar tipo, nossa, olha que ar pra respirar. Não, mas se falta, cara, aí você percebe na hora, tá entendendo? Então, assim, eu tinha muito claro isso, assim, cada passo que você dá em direção à grana é um passo que você dá em direção contrária a outras áreas da sua vida. Às vezes saúde, fitness, às vezes família, às vezes outras coisas. E eu falei, cara, assim, depois de muita disputa interna... Não é tão fácil, não é? Foi assim, eu tô falando depois de meses e anos, anos é brincadeira, né? Mas depois de meses pensando, e foram anos evoluindo nisso, né? Mas depois de meses, pelo menos um mês ali, pensando sobre essa decisão, eu cheguei à conclusão que eu falei, não, eu vou tentar a possibilidade do Teller e não vou titularizar junto com a juíza. Gostava muito dela, ela era muito gente boa e tal, agradecia a ela, mas aí eu decidi que eu ia tentar o teletrabalho e ia ver o que ia dar, e aí graças a Deus deu certo, porque já pensou, se eu tô lá no Mato Grosso até hoje e sem pegar o Teller e sem nada. Já o teletrabalho. E aí também, eu acho assim... Conseguiu ficar mais perto da família. Se mostrou uma decisão acertada, é muito difícil você analisar. Eu não gosto de analisar decisões por circunstâncias futuras. Veio a pandemia depois disso. Foi bem na época que eu peguei o Teller. Graças a Deus, porque eu acho que se eu estivesse lá no Mato Grosso, trancado dentro de casa, eu acho que eu, sei lá, ia entrar em depressão, eu ia, sei lá, Deus me livre. Mas, assim, essa é uma condição que eu não conseguiria avaliar naquele momento. Não foi por causa disso que eu tomei essa decisão, porque é muito injusto, eu acho, às vezes, você olhar e dizer assim, eu tomei a decisão certa. Por quê? Porque depois ela se mostrou a decisão certa. Não, você toma a decisão com as condições que você tinha naquele momento para avaliar a coisa. Então, assim, graças a Deus que Deus me guiou e me mostrou que aquilo ali era a decisão correta. Eu não sabia, mas depois veio a pandemia e, graças a Deus que eu estava em casa, porque foi um momento muito difícil, que se eu não estivesse perto da minha família, assim, eu acho que eu ia dar uma pirada, porque foi complicado. Todo mundo deu uma certa pirada. Exatamente. Mas eu já estava em Teller. Foi mais tranquilo. Deu certo, então o spoiler da história é que no final deu certo. As coisas aconteceram, eu peguei o teletrabalho. E aí, foi um alívio. E como foi estar em Teller? Como é trabalhar de Teller? Cara... Tem muita gente que tem, assim, curiosidade de saber como é a rotina de alguém que trabalha em Teller, né? É engraçado, assim. Teller tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Acho que a gente tá falando aqui de várias coisas, né? Que, no final das contas, a gente chega à conclusão que, como tudo na vida, vantagens e desvantagens. Da mesma forma que eu sou muito grato ao Mato Grosso, sou muito grato a todas as cidades que eu passei, eu sou muito grato ao tempo que eu passei em teletrabalho, porque me deu a oportunidade de estar com meus pais na época que eu estava
que rolou a pandemia, que rolou tudo isso que aconteceu. Me deu a oportunidade de estar em casa, de não precisar mais sair, de não precisar mais me deslocar, de poder fazer meus horários, de poder acordar um pouco mais tarde, de poder trabalhar meio largadão, assim, que você não precisa, né? Salvo quando eu fazia audiência, que tinha audiência e coisa, que aí eu tinha que botar uma roupinha. Aí bota só a blusa daqui pra cima. Exatamente. Estilo William Bonner no Jornal Nacional de chinela, né? Mas, igual como eu tô, inclusive, aqui agora. Cada um que a gente pega nessas audiências, vocês não têm noção. Eu fui chefe de audiências também, assim, exerci justamente na época que teve muito aquelas audiências virtuais, e cada coisa a gente vai... Teve uma audiência que a gente ligou a câmera lá, tava um reclamantizão na rede lá, se balançando sem camisa. Já aí peguei. o juiz, meu amigo, você tá na audiência. Já peguei várias, mas assim, foi muito bom, assim, esse tempo, mas tem seus percalços, sabe? Tem seus problemas. Hoje eu já avalio, por exemplo, depois de 3 anos em tele, em tela eu digo porque a gente talvez fale sobre isso, mas hoje eu também, né, não estou mais no tribunal, mas trabalho em casa também, já avalio hoje se não é o momento de eu sair para fazer alguma coisa fora. Eu já, por exemplo, o pessoal tá falando, sempre te encontro no Iguatemi, né, que é um shopping aqui de Fortaleza. Eu vivo lá, pego o meu notebook, vou para lá, vou trabalhar. Lá. Porque, assim, ficar em casa também o dia todo é meio agoniante, assim, depois de um tempo, você, tipo assim... Eu tô falando da minha experiência pessoal, tá? Não falo pelas outras pessoas, talvez outras pessoas achem que não. Mas, assim, chega uma hora também que você dá uma cansada, e aí cabe a você, pô, se você tem a possibilidade, esse é o bom do serviço público, se você tem a possibilidade de, tipo assim, terminar o seu trabalho às 12h30, então não faça igual a mim e fique em casa depois das 12h30. Vai fazer alguma coisa da sua vida, vai pra praia, vai fazer um esporte, vai sair de casa, tem tá entendendo? Também a possibilidade, no meu caso, por exemplo... Eu exerci, né, em função também teletrabalho, mas o meu teletrabalho é um teletrabalho misto, que é o que eu ia 2 vezes na semana na vara, e aí eu deixava, logicamente, as decisões mais importantes, as coisas mais importantes que eu tinha que tratar ali, tete a tete com o meu gestor, para esses dias. E nos outros dias da semana era 100% teletrabalho em casa. Então tinha muito... Eu achava que era a melhor metodologia porque tinha o presencial de você estar ali com pessoas e você interagir, você trocar ideias no trabalho, mas tinha também a questão de produzir mais em casa, né? Pelo menos o meu trabalho, que era aquele trabalho de elaborar sentença, despacho, decisão, que você precisa de silêncio, de concentração. Era justamente algo que eu gostava muito do teletrabalho, era que o meu nível de produtividade ia lá pra cima, né? Então, misturar as duas coisas, eu acho que foi o ponto talvez seja melhor. No caso da gente, é porque muita gente do Mato Grosso, do TRT do Mato Grosso, não é do Mato Grosso, né? Então, você não vai pegar o teletrabalho pra ficar em Cuiabá. Você vai pegar o teletrabalho, geralmente, pra vir pra casa. E aí, você não tem muito como... Assim, como fazer um dia na semana você ir. Você vai pegar um voo? Não dá, né? Tipo assim, teria que ter uma parceria com o TRT7, por exemplo, para poder ir trabalhar lá, pode ser, sei lá, em algum local que pudesse receber servidores de outras coisas, mas aí teria que ser uma viabilidade. Acho que talvez o teletrabalho evolua para isso, tá entendendo? Pra gente ter espaços mais dinâmicos que, de repente... Eu, por exemplo, fiz exames, muitas vezes, aqueles exames periódicos que às vezes os tribunais mandam você fazer, às vezes eu fazia no TRT7, porque tava aqui, tava de férias, alguma coisa assim, e aí eles mandam uma cartinha, o médico lhe avalia e tal, então eu acho que isso pode evoluir. Mas eu acho, assim, hoje, pensando hoje, com a minha cabeça de hoje, depois de 3 anos, né, não foi assim, no começo, nossa, eu tava no céu, assim, mas depois de 3 anos eu começo a perceber que talvez essa interação com outras pessoas seja importante também, assim, para dar um dinamismo maior, para você cuidar um pouco mais das relações, porque eu acho que ficar só em casa também, 24 horas, talvez não seja o mais importante. Mas aí você pode preencher com outras coisas, não necessariamente você precisa preencher com o trabalho. Você pode preencher com, sei lá, fazer um esporte, você pode fazer, como você faz um Muay Thai aí, talvez Muay Thai não seja uma boa ideia. Não vale isso. Eu tô contando os minutos, os segundos pra faltar. Mas é isso, assim, eu acho também a pandemia prejudicou muito. Talvez eu tivesse chegado a essa conclusão um pouco mais cedo e tivesse convivido mais, assim, só que a pandemia não deixava, né? Porque a gente ficava, tipo assim, foi realmente teletrabalho preso, né? Aí é uma coisa que talvez... Mas, assim, eu sou totalmente fã, tá? Do tele, acho 100%, assim, eu acho que
quanto mais a administração pública puder dar essa oportunidade para outras pessoas, ela tem que dar, porque, cara, você é muito mais produtivo estando perto da sua família, você gasta menos no tribunal, você tem o seu próprio computador, o seu próprio cafezinho, sua própria cadeira, se dá... Meu computador já deu problema, o tribunal não pagou, quem pagou fui eu, tá entendendo? Então, assim, tudo isso é uma economia, fora que você produz mais. Então, eu acho que é 100% para o tribunal, assim. Você se arrepende de algo que fez ao longo da sua preparação ou ao longo enfim, das decisões que você tomou aí no serviço público? Não, eu acho que não, porque eu acho que as coisas elas se encarregam para lhe trazer para onde você deveria estar. Eu penso assim, sabe? Eu acho que você falar que você se arrepende, acho que sim, tem coisas na vida que você se arrepende, você fala, porra, talvez eu não devesse ter feito isso, ou talvez eu tivesse tomado outra decisão. Mas tudo isso me trouxe até onde eu tô hoje, que eu acho que eu avalio assim, que pelo menos em termos de vida, assim, de vida eu digo profissional e tudo mais, é o melhor momento que eu tenho vivido. Então, eu acho que tudo corroborou para eu estar onde eu deveria estar. Então, não me arrependo não. Eu acho que fiz do jeito que deveria ter feito. Muita gente me fala que eu deveria ter estudado para virar procurador, para não sei o que e tal. Muita gente questiona por que eu não fui. Porque são decisões, né? Da mesma forma como eu poderia hoje estar ganhando como um procurador lá no Mato Grosso, se eu tivesse assumido a função. E eu não fui. Porque, assim, são coisas da vida que... Às vezes o que faz sentido para uma certa pessoa não faz sentido. Exatamente, né? Eu comecei a preencher minha vida com outras coisas, com outros hobbies, com outras possibilidades. E isso foi se tornando muito central para mim, assim, na minha trajetória. E acabou que eu preferi... eu tenho, inclusive, um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Por que eu não estudei para ser analista? E esse vídeo é, tipo assim, um questionamento que eu recebo todo dia, né? Mas por que você não foi estudar? Porque, cara, assim... imagina, aí eu ia passar mais 5 anos em outro canto. Beleza, passei. Nossa, vou ganhar agora mais R$2.000 do que eu ganho pra morar lá no Rio Grande do Sul, pra pegar 2 voos pra chegar em casa, pra não sei o quê, blá, 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 pra estar longe da minha família, pra estar não sei o quê. Eu já passei por essa fase. Tipo, não quero mais essa fase, assim, pra mim, novamente. E aí você tem que ver, como eu falei, avaliar. Pô, não, pra mim, ganhar mais R$5.000, R$6.000 como um 6 não, muito mais, né? Assim, alguns procuradores hoje estão pagando 20 e tantos. Porra, vai fazer uma enorme diferença na minha vida. Então, vai estudar, dá o gás, saiba que você vai estar renunciando a outros lados da sua vida, como a sua família, um contato, não sei o que e tal, que você já renunciou muito se você está em um cargo já, porque você já foi 1, 2 anos de estudo, vai ser mais uns 2, 3. Você está disposto a fazer isso em nome desse sonho? Se você tiver, se isso for o que faz... Porque na época que eu estava estudando, era o que fazia meu coração feliz, velho. Eu estudava feliz, eu juro pra você. Eu tenho saudade da época que eu estudava para concurso. Assim, não tô falando dos perrengues, não sei o quê. É aquela saudade saudosista, como tudo, né? Se você falar, eu tenho saudade do Mato Grosso. Tenho. Você queria voltar pra lá? Claro que não. Mas, assim, eu tenho saudade daquele sentimento de, tipo assim, cara, minha vida pode mudar a qualquer momento. Eu tô... Todo dia eu acordo e batalho pra chegar em algum lugar. Todo dia a vida faz sentido, sabe? Tipo assim, caralho, tipo, amanhã tem um objetivo de vida. Amanhã eu tô construindo todo dia, saio exausto lá do canto onde eu estudava, né? Da biblioteca. Eu falava, pô, caralho, tô orgulhoso de mim, tá entendendo? Assim, eu achava muito massa, assim, mas... chega um momento que você sabe. Eu sabia que eu estava renunciando a ter mais contato com outras pessoas, a festa, a estar com minha família. E aí, quando você já tem um pouco mais de grana, você começa a, tipo assim, eu vou querer renunciar ainda? Faz sentido? Será que não faz sentido eu investir em outras coisas, em outras fontes de renda? Será que não faz sentido eu pensar de outra forma? E aí você vai tomando as decisões. E é muito particular, né, de cada um. Até as outras decisões difíceis teve recentemente, né? Que deu o que falar. sempre uma polêmica. Sempre as decisões que eu tomo e que na vida que geralmente são controversas, né? Desde sair da faculdade de Direito, ou sair da faculdade de Engenharia e ir pro Direito, depois não aceitar a função lá e voltar para casa, né?
E aí agora, e depois ter... Acho que foi a decisão mais difícil, será? Com certeza, sem dúvida nenhuma da vida. Acho que... não sei, acho que largar a engenharia também foi muito difícil, né? Eu acho que é porque você vai treinando, né? Vai ficando um pouquinho mais fácil. Porque é engraçado até falar isso, porque assim, geralmente você vai sentindo assim que... Pô, eu tomei uma decisão difícil e as coisas deram certo. Uhum. O mundo não se acabou depois que eu saí da engenharia. E era muito difícil sair da engenharia naquele momento, foi o que eu falei. Engenharia era o boom do momento, você sabe, você fez engenharia. Era, meu Deus, a melhor faculdade do mundo pra fazer direito. Meu Deus, balança uma árvore, cai 3 advogados, não sei o que e tal. Então assim, e o mundo não se acabou, continuou girando, eu continuei vivendo. Então assim, você vai meio que, porra, eu consigo tomar algumas decisões e as coisas continuam acontecendo. Então você vai pegando... E aí o mundo acabou depois que você decidiu largar o serviço público? Não. Tá tudo tranquilo, lá em casa continua. Meu pai deu uma pirada de novo, né? Imagina. Mas tá tudo funcionando, tudo rodando, tudo em paz, graças a Deus. E as Como coisas... foi essa decisão de pedir exoneração do seu carro? É decisão complicada, né? Porque... Por tudo, né? Por tudo que envolvia, por tudo que envolve, né? Na verdade, assim, porque... Eu sabia que meus pais iam dar uma pirada, eu sabia que as pessoas não entendem, né, em volta, tipo assim, como é que você, meu Deus, a pessoa faz uma merda dessa, não sei o quê. Todo mundo quer tanto. E principalmente porque eu produzo conteúdo sobre isso, né, então assim, como é que você vai produzir conteúdo sobre isso, sendo que o que as pessoas vão dizer e tal, e eu sempre fui muito assim, eu sempre tentei, claro que falar que você não liga para o que as pessoas falam é muito... É irreal, mas eu sempre tentei pautar as minhas decisões de uma maneira que eu falei, pô, se eu estou confortável com aquilo que eu estou fazendo, se eu acho que é a decisão mais certa, se eu acho que realmente é o correto, eu vou fazer e as outras pessoas vão ter que entender em um momento ou outro, assim, do jeito que minha mãe até pouco tempo falava que eu tinha que voltar para engenharia. Ela falou, você não quer voltar para engenharia, não? Eu tenho certeza, e eu fazendo assim, já às vezes estudando para concurso, ela, engenharia, por quê? Porque o que mostra? Só o resultado, não tem jeito. A pessoa quer lhe ver feliz também. Então, se ela vê que você está feliz, depois que deu tudo certo, ela vai entender que não era a decisão. Mas, na época, ela não vai entender. Então, assim, eu costumo deixar as coisas acontecerem e tomar a decisão que vai me deixar em paz. Porque nada compra. Você pode, assim, como a gente estava falando, você pode comprar tudo. Menos tempo e paz. Deitar a cabeça no travesseiro, ficar tranquilo e saber. E... na época, tipo assim, faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Assim, as coisas foram começando a acontecer em outros ramos da minha vida. Então, hoje, por exemplo, eu mexo com vídeo, né? Também eu fotografo, então fotografo hotéis, não sei o que, papapá, eu viajo. Eu tenho o meu Instagram de concurso, tenho YouTube de concurso que você sabe que monetiza, a gente enfim, faz patrocínio, não sei o que. Tem a remuneração do próprio YouTube, que hoje já paga uma grana boa, considerável, porque o YouTube demora muito, assim, são 5 anos produzindo conteúdo no YouTube pra, tipo assim, começar a dar uma graninha que você diga, pô, não, é interessante e tal. E aí soma tudo isso com os meus investimentos, que desde lá de trás, quando eu morei lá no Mato Grosso, naquela cidadezinha, eu comecei a ganhar uma grana muito considerável, tinha um custo de vida muito baixo, então desde lá eu comecei a investir, comecei a criar um pezinho de meio e tudo mais e tal, e aí veio a 123 também, que é o projeto que eu tenho com o Hugo, e a gente começou a dar o gás lá e começou a fazer as coisas acontecerem, e assim, tudo isso eu sempre fui muito disponível, né, tipo assim, alguém me chamava, inclusive é um sócio meu na 123, que ele mexe com outras coisas que não são relacionadas a concurso. E aí ele, vamos aqui fazer, eu até postei pessoal lá no Instagram, vamos fazer a gravação lá de um evento meu, eu vou. Aí, tipo assim, fica lá no hotel, não sei o que, sobe o drone, papapá e tal, e vamos fazer não sei o que, hotel, não sei aonde, vamos. E assim, aí vira noite pra entregar as coisas, aí, tipo assim, faz desesperado, aí não sei o que. E fora, aí toda segunda, quarta e sexta tem vídeo lá no canal do YouTube. Todo dia tem postagem lá no Instagram. Hoje eu tô um pouquinho mais que o Instagram me dá às vezes meio que um bode, mas eu fico meio... eu saio, volto e tal, mas o YouTube é bem sagrado, assim. E aí, assim, cara, você tem que entender, no final das contas, é aquilo que a gente tava falando. Todo passo que você dá em direção a mais grana, é um passo que você dá em direção contrária a outras coisas da sua vida.
chega um momento que tá faltando tempo para você cuidar da sua saúde, tá faltando tempo para você cuidar da sua cabeça, tá faltando tempo para você ficar com sua família. Tinha hora que eu ficava o tempo todo dentro do quarto, porque do quarto que eu trabalhava. Porque eu sempre fui muito, tipo assim, caxias em relação a trabalho, assim. Muito, assim, a galera fala, é porque você, o pessoal brinca assim, que você virou blogueiro de concurso, né? Porque é blogueiro de concurso, que não sei o quê. Porque dá dinheiro. Claro que dá dinheiro. É óbvio, todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Ou você acha que vai fazer o quê? Vai vender arte na praia? Tá entendendo? Claro que não. É óbvio que dá dinheiro. Se não desse dinheiro, ninguém ia fazer. Agora, quer dizer, eu fazia antes de dar dinheiro. Na verdade, assim, 5 anos atrás não me dava nem R$1. E eu fazia porque eu gosto de falar de concurso. Eu falava tanto de concurso que eu abri um Instagram de concurso pra falar, porque ninguém aguentava mais eu falando. Pô, tô nem aí pra concurso, tá falando comigo de concurso. E eu abri um Instagram por causa disso. Mas assim, no momento em que isso vira um trabalho, isso precisa remunerar de alguma forma, né? Tenho que viver. Mas ao mesmo tempo, a decisão financeiramente mais confortável é sempre conciliar. Porque se eu conciliasse, eu estaria com o meu dinheiro do meu cargo e com o dinheiro de tudo que eu ganho por fora. De vídeo que eu mexo, dos investimentos, dos concursos, do YouTube, do Instagram, de tudo. Mas começou a te incomodar essa falta de tempo para as outras coisas? Só que assim, a minha vida não existia praticamente fora de viver para trabalhar 24 horas por dia. E não é a vida que eu tava buscando nesse momento, assim. E aí aquela coisa, mas não, porra, tá trabalhando de casa, é muito fácil, porra, bota lá. Não é assim, não funciona assim. Na minha cabeça não funciona assim. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai chegar lá e vai fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. E aí, às vezes, me incomodava, porque eu não conseguia entregar aquilo que eu estava precisando entregar com a qualidade que eu queria entregar no tribunal. E, ao mesmo tempo, faltava alguma coisa para fazer do meu Instagram, ou do YouTube, ou de um vídeo que eu precisava entregar, ou de alguma coisa que eu precisava fazer. E aí, eu ia priorizar o quê? Aí, as coisas não aconteciam, mas também... E aí, eu fui, tipo assim, eu falei, cara... Foi enchendo, isso aqui não tá certo, tá entendendo? E assim, minha filosofia de vida, assim, eu acho muito mais certo a pessoa, por exemplo, o Samerage saiu. Quem sou eu para dizer? Eu larguei um mero cargo do tribunal do TRT-23, de servidor do TRT-23, o cara largou juiz. Claro, largou pra quê? Vai vender arte da praia? Claro que não, ele deve ter outras coisas, nem sigo muito, não conheço muito ele, mas assim, sei que ele tem um curso lá pra magistratura, não sei o que e tal. Mas, tipo assim, quem sou eu? O cara largou magistratura, meu irmão. Quanto tempo o cara estudou pra aquilo ali? Quanto tempo o cara se dedicou àquilo ali? E assim, por quê? E a gente vê muito também, né? Até nos próprios cursinhos, os professores eram auditores, fiscais, e aí chega um momento juízes. que você, dá pra conciliar? Dá, mas qual o preço disso? E aí, assim, eu sou muito mais... eu respeito muito mais a decisão de quem chega lá e diz assim, cara, eu não consigo mais conciliar isso aqui com a minha vida, com meus outros ofícios, que muita gente, não vou falar todo mundo, mas muita gente tem outros ofícios. Eu tinha pessoas que tinham restaurante lá no meu regional, quando eu trabalhava presencial, o cara tinha um restaurante lá em Cuiabá. Restaurante, outra corretor, o outro... Por quê? Porque você trabalha até 2h30, então dá tempo de você conciliar outras coisas. Mas eu respeito muito mais a pessoa que chega e diz, cara, isso aqui tá me tomando um tempo muito grande, seja produzir conteúdo, o Samerage lá, os outros professores, cara, vou ter que largar, não vai dar. Do que eu ficar prendendo uma vaga, ficar prendendo meu cargo e ao mesmo tempo empatando ali outra pessoa de tomar posse, outra pessoa de mudar de vida, outra pessoa ou então sem prestar um serviço decente recebendo o meu dinheiro. Por isso que tu não pegou uma licença Exato, também, né? Por isso que eu não peguei uma licença, exatamente. Que era outra pergunta. Mas por que você não pegou uma licença, não sei o que e tal? Porque, cara, se eu pego uma licença, eu vou deixar minha vaga desfalcada por 2 anos, que geralmente é a licença. Não podia vir outro servidor, ninguém ia tomar posse no meu lugar, ninguém ia mudar de vida. Inclusive, é tão engraçado que eu recebi uma mensagem do cara, olha, acabei de receber uma mensagem do TRT-23 me chamando pra tomar posse, não sei o que e tal. Poxa. E eu não sei se foi na minha vaga, mas é bem capaz de ter sido sua vaga, né? E ele não sabia, porque eu não tinha divulgado ainda, mas eu já tinha comunicado internamente, né? Caraca. E aí eu falei, cara, será que esse cara deve estar tão feliz, será que né? foi na minha vaga? Tipo assim, na prática era isso, eu, deitava, dormia, minha mãe, não, mas você não pede uma licença, que não sabe porque seus pais querem lhe proteger, querem sempre que você tome a decisão que seja mais segura e tal, mas cara, quando eu tomo uma decisão, não importa, tá entendendo? Eu vou fazer e assim, por quê? Porque das outras vezes eu fiz e as coisas continuaram caminhando. E aí, no final das contas, eu sabia, não vou deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu tô tomando a vaga de alguém que pode
mudar de serviço vida público e prestar um serviço às vezes até melhor do que o meu, porque eu não tô mais conseguindo conciliar 10 coisas ao mesmo tempo. E, sabe, assim, aí eu falei, cara, não, quer saber de uma coisa? Liguei pro meu gestor, falei, cara, é o seguinte, não tá dando mais, eu não tô vivendo. E é isso, assim, agora eu tô bem mais good vibes, meio mais tranquilão, qualidade de vida. E a vida continua girando. O pessoal até brincou que o Johnny é meu cachorro, né? Sabia que ia mudar a ração dele de Royal Canin pra pedigree. Ave Maria! Mas tá tudo certo, continua Royal Canin, pode ficar tranquilo já. Eu espero que a pedigree não, né, nos processe. Mas a gente fica muito feliz que você tá feliz, isso que importa. Com certeza. Então, no fundo, a gente tem que pensar isso, cara. O serviço público não é um fim em si mesmo. Você não entrou lá, como eu disse, você nunca acordou com 12 anos e disse, nossa, que vontade de ser um analista judicial. Não, aquilo ali é uma oportunidade de você viver e cuidar de outras áreas. Foi ali que eu descobri minha paixão por fotografia, por vídeo, foi ali que eu tive tempo para produzir conteúdo, fazer outras coisas saindo 12h30 do trabalho. Então o serviço público te dá essa oportunidade. E também não é porque eu saí que eu vou agora dizer assim, não presta. Não, ele continua tendo as mesmas qualidades. Inclusive, e mudou tudo na sua vida só aconteceu por causa disso, porque eu tinha tempo, que é uma coisa que as pessoas valorizam. Como é que o cara vai criar alguma coisa pegando 3 ônibus, condução, não sei o quê, chegando em casa meia-noite e acordando 6 horas da manhã? Como é que ele vai pensar assim, vou produzir conteúdo na internet? Não vai, filho, porque você tá muito preocupado pensando o que você vai comer amanhã, tá entendendo? Então, assim, o serviço público te dá essa oportunidade de você olhar e dizer assim, peraí, tudo bem, eu já tenho garantido agora a minha vida. O que eu gosto? Será que eu posso fazer alguma outra coisa? Será que eu posso me expressar de outra maneira? Será que eu posso produzir conteúdo? Será que eu posso viver, sei lá, de outra forma? E é isso que eu acho que é massa e continua sendo massa. Não é porque eu saí ou porque, enfim, que não continua sendo fantástico e vai continuar sendo para as outras pessoas que tomarem posse, inclusive para esse cara aí que tomou posse no meu lugar. Ai, meu Deus, ele deve estar muito feliz. Com certeza. Aí, já se encaminhando aqui pro final do nosso... A conversa tá boa demais, a gente poderia, né, ficar aqui um tempão. Mas a gente tem que... Tudo que é bom dura pouco, né? A gente tem um quadro muito bacana, Rui, pra finalizar esse podcast, que é Tiro Rápido. Tá. Eu vou dar umas ideias e você fala aí a primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza, certo? tranquilo. Melhor técnica de estudos? Ciclo de estudos e mapas mentais. Pior erro de quando começou a estudar? Achar que estudava igual como estudava pro colégio e faculdade. Certo. Primeira pessoa pra quem contou da sua aprovação? Meu pai. Foi? Foi, fiquei felizão. E ele também, porra. Bom dia. Nossa, que legal. Dei orgulho ao velho. Vixe, melhor e pior resultado? Melhor foi o 15º, né? No TRT 23. E eu acho que o pior foi o do TRT 8, que foi... Eu nem sei, foi que 300. doeu mais, né? No caso, foi, não foi o pior resultado, mas tipo mas assim, que doeu pra mais. caramba, porque eu saí de lá... Nossa, eu me lembro daquele dia. Eu tive uma reprovação antes de uma aprovação. Embora tenha passado no primeiro concurso fora de casa que eu fiz, mas foi o contrário. Nesse caso aí foi aquele que tu falou que... que eu fui muito bem na objetiva, acertou 57 de 60. E me dei mal na redação. E na redação aí caiu muito. Muito. PDCA, que caiu na redação, era prova da CESP. Eu não estava acostumado a fazer prova da CESP, eu estava acostumado a fazer prova da FCC, por isso. E aí era um tema específico do edital, não era tema geral, como a FCC geralmente cobra, né? Tema geral, assim, um tema mais filosófico, eu sempre fui melhor por causa, né, de gostar. E aí acabou que eu não tinha experiência e eu não sabia que eu tinha que dividir os tópicos da maneira como a CESP pedia, tá entendendo? Então, tipo assim, ela falava, cite isso, isso e isso. E eu não sabia que cada um desses tópicos tinha que ser um tópico do desenvolvimento. Então, tipo assim, acabou que eu incluí 2 coisas em um tópico, em um parágrafo só. Eu coloquei as informações, mas eles me tiraram ponto porque... Tipo, falta de treino, né? Faltou conhecimento mesmo, assim, de prova da CESP. Eu não era acostumado a fazer. Na TRT, 90% dos TRTs eram FCC. E hoje em dia eu sei disso, mas na época eu não sabia. Deu tudo errado também nessa prova, cheguei atrasado. Quase não entrei. Deu tudo certo no final. Era pra ser. Vamos lá. Videoaula ou PDF? Videoaula. Gostei também. Mensagenzinha pra quem pensa em desistir aí, que tá na luta e que precisa aí de uma força pra continuar estudando agora. Cara, eu acho que
concurso mudou a minha vida, né? Completamente, assim, eu não preciso nem dizer o quanto eu sou grato a tudo que o concurso me proporcionou, não só no cargo, mas assim, tudo que me proporcionou, até o Instagram hoje, até meu YouTube, a produzir conteúdo sobre concurso, que dá um puta de um trabalho também, a galera acha que não, olha aqui, o que a gente tá fazendo aqui, e tipo assim, e a minha vida girou muito em torno de concurso a vida toda, assim, e eu sou muito grato a tudo que os concursos me proporcionaram, e tudo isso veio de uma decisão, que foi, cara, eu vou estudar até eu não aguentar mais e eu vou ser aprovado. Não interessa quanto tempo vai demorar, se vai ser difícil, se não vai ser. Eu não tinha outra opção. Eu ia estudar até passar, não importava. E eu acho que vale a pena. No final das contas, o saldo é muito, muito, muito positivo. Aquilo que você chega até a esquecer, né? Assim, tipo, o quanto que você renunciou, quantas coisas que você fez, porque aquilo fica tão insignificante quanto a tudo que o concurso lhe proporcionou, que você olha pra trás e fala, pô... É assim, se eu soubesse o quanto eu teria que me esforçar, talvez eu tivesse... Eita, será que eu vou conseguir? Mas depois que eu alcancei, se eu soubesse tudo aquilo que ia me render, eu talvez tivesse estudado 2 vezes mais do que eu estudei. O problema, eu acho que é que a gente não sabe muito quando vai acontecer, e aí por isso que é tão difícil para concurso. Se você soubesse, na data tal eu vou ser aprovada se eu fizer isso, isso e isso. Então, seria mais fácil. Mas, assim, a vida... Eu tenho um texto no meu Instagram, não sei exatamente onde é que tá, mas eu falo, a vida não lhe dá... ela não tem nenhum compromisso em lhe dar sinais que as coisas vão acontecer. Às vezes, os sinais... Inclusive, às vezes, ela dá sinais contraditórios. Tipo assim, no final de semana anterior à prova que eu fui aprovado, foi um dos piores simulados que eu já fiz. Eu me lembro, eu liguei pro meu pai, na época, ele não estava em casa, e fiquei falando com ele, e triste, porra, será que eu vou fazer essa prova? Pô, mas já tinha pago, eu ia viajar e tal, tinha que fazer. E justamente onde? Em português, que era o ponto que era o ponto que, imagina, era a sua pior matéria, você se esforçou pra caramba, tava indo bem, e aí no final de semana anterior, acontece tudo aquilo que você tinha medo que acontecesse na sua prova. Como você não tem muita segurança na matéria, ele fez assim... Vou mudar essa vírgula aqui, do que eu cobrava normalmente. E eu caí igual um pato, porque não sabia, não era a minha matéria que eu tinha segurança. Então, assim, era a vida me dando um sinal completamente contraditório para aquilo que ia acontecer uma semana depois. E, no final das contas, eu tô aqui para contar a história de que deu certo, né? Eu fiz 13 de 14 em português no dia do meu concurso. Por quê? Cara, exatamente aquilo que eu tava esperando que caísse. Mas, assim, então... Eu sei que, às vezes, você tá escutando isso e tá pensando assim, porra, mas... parece que tá tão longe, parece que eu me estudei pra caramba e eu só vejo meus resultados indo e voltando. Cara, a vida não vai te dar sinais. E, às vezes, os sinais que ela vai te dar vão ser contraditórios. Mas, no final das contas, se você estiver evoluindo no longo prazo, as coisas tendem a dar certo. E vão dar certo pra você. Pra todo mundo. Pode ser que você não passe naquela prova que você estava tanto esperar passar, mas eu brinco que você vai pagar suas contas com cargo público. Pode ficar tranquilo. Maldita FCC. Matheus, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui comigo. Ave Maria. O que precisar, da Camila Montenegro, da Ibete, esteja sempre em casa. Obrigado. Volte sempre. Pode trazer outros temas, o que vocês quiserem também, pessoal de casa. Mandar ideia de tema também. A gente sempre com certeza. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sei que é um projeto que eu tinha, inclusive, vontade de fazer, que está começando e que eu certamente vou acompanhar todos e vou indicar lá no meu canal do YouTube. Vou indicar para o pessoal lá no Instagram também, porque é muito massa. Eu acho que falta no nosso meio de concurso projetos como esse. E que bom que eu fiz parte aqui de um pouquinho do começo. Valeu, gente. Espero que tenha contribuído aí para a sua aprovação também. Um beijinho, até o próximo episódio.